Quina Cultural. The Spice Must Flow. Essa eu acho que é a frase mais importante de uns livros que eu acho que é um dos livros mais importantes já escritos até hoje, que é o Duna, que na minha perspectiva não é só um grande livro de ficção científica, é uma grande obra de literatura do século XX. Hoje vamos falar sobre Duna, primeiro episódio do ano, começando diferentão com Quina Cultural. Vamos inovar. Sou eu aqui, Thiago Januzzi. Opa! Como sempre, acompanhado dos meus grandes brothers, André Gomes. Fala, galera, feliz 2022. E Paulo Jabardo. Fala, pessoal, cuidado aí com as minhocas gigantes, hein, mano. Não pisa na minhoca, hein, mano. Não pisa na minhoca. Não pisa na minhoca. Aliás, essa é uma camisa que você vai ter que fazer pra gente, hein? Vai rolar. Inclusive, ó, ano novo, vida nova, e já vai sair o Quina Store, lojinha do Quina, com camisetas, canecas, vibradores, sex toys em geral, sacou? Nudes também. Porque a gente tem que agradar a todos os fetiches. Não, peraí, não, mas aí também aquela nude, eu acho que é aquela coisa, né, cara? Os caras vão pagar pra gente não distribuir. Essa Ou que é a ideia. Você compra o bagulho, ó, se você não pagar, se você não comprar, não vir teu nome lá na lojinha, a gente vai mandar nude pra você usar. Exatamente. A ideia é essa. Pô, deixa eu perguntar pra vocês viram o filme, o último? Assisti. Sim. O que vocês acharam? Espetacular. O problema é o seguinte, meu primeiro contato com o Duna foi o filme original lá do David Lynch. Que dureza, hein? Né? Não, e eu fiquei com uma péssima impressão assim do negócio durante anos. Depois de conhecer tanta gente falando tão bem de Duna, não sei o quê, mas sempre ficava com aquela imagem daquele filme, certo? E eu tava pensando a respeito, porque eu revi o filme agora, né? O de 84, David Lynch, certo? Não é qualquer diretor, não sei o quê, né? Sim. Dino de Laurenti, produtor executivo, essas porra toda, né? E eu tava vendo assim, cara, o filme não é tão ruim, não. O filme é bom. Mas você viu a versão que o Lynch assina ainda ou a editada depois, né? Que ele tirou o nome. Não, a editada eu cheguei a ver alguns anos atrás. Não, esquece. A editada que expôs os letreiros, parece que quase que escrito à mão, tipo uma criança de 8 anos escrevendo à mão ali. Com giz de cera, o negócio. A coisa, assim, é uma coisa toda, horrível. Que o Lynch falou pra tirar o nome dele, né? Mas não, o que eu quero dizer, o que eu acho é o seguinte, cara. O filme do Lynch é de 84. Uhum. Né? E, cara, isso foi pós-Star Wars. Sim. Certo? E, mano, na boa, se tivesse aparecido em 75 o filme, ficaria legal, mas ele fica com aquele jeitão de efeito especial dos anos 60. Ele né? Parece um filme dos Trapalhões na questão de efeito especial, sacou? Pra ser bem sincero. É quase isso, sim, isso. Né? E aí, cara, assim, porra, você fica com uma puta. E depois você já viu Star Wars, o que é um filme bom, né, bem feito, e não tem assim, você vê como é que essa questão de tecnologia, ela muda, e eu consigo entender muitas vezes, por exemplo, alguma coisa que eu curto, pegar, sei lá, o Guerra nas Estrelas, a série original, né, e eu vejo um moleque hoje, né, porra, ele vai virar um jacaré de espuma, né, cara, é tosco pra caralho, né, é difícil assim, não dá pra apresentar, apesar de ter muita coisa boa ali, é complicado, né. Tipo a Cuca, né, do Pica-Pau Amarelo. Do original ainda, né, e não sei, eu acho que isso pode ter afetado. Tá? Eu revi o filme e achei. Até achei algumas coisas que, lógico, que ele é efeito especial muito mal feito. Ele foi muito mais assim, arriscado, assim, por exemplo, quando ele põe lá os navegadores, ele expôs um negócio que né, como eu não tinha lido o livro, ser alienígena, né? Mas depois você fica sabendo que são, na verdade, são humanos. Mutantes, né? Humanos mutantes. E ele fez esse negócio que eu achei até bem interessante. Agora, o Denis Villeneuve, que é o diretor agora, ele não foi tão ousado nesse sentido, mas a parte visual é espetacular. Não, e se vê que eu acho que uma grande fonte de inspiração, que é um dos meus filmes favoritos, que é o Lawrence da Arábia, né? Sim. O jeito que ele ele filma o horizonte, essas coisas, é bem Lawrence da Arábia. Mas o Villeneuve é um puta diretor, não só de sci-fi, né? Mas é que eu acho que atualmente é um dos melhores diretores de sci-fi que tem. Mas é um puta diretor em geral, o cara é monstro.
Ele fez aí, pro pessoal que não tá sabendo, né? Não conhece, ele fez aquele filme A Chegada, Arrival. que é um excelente filme, né? A Chegada? A Chegada, The Arrival. Excelente. De 2015, né? Excelente. E fez um que não teve muito sucesso aí teve sucesso de crítica, mas não de público, infelizmente, que foi o Blade Runner 2049. Muito bom esse filme. Muito bom. Ô André, e qual é o seu primeiro contato com Duna? Quando você ouviu falar dessa história aí? Ouvi falar por causa do filme, desse filme novo. E eu fui assistir, ainda não tô indo a cinemas, mas eu assisti num streaming qualquer. E, cara, é um filme na boa. Como eu não tenho contato com a história, não tenho contato com o passado, então fui sem, sei lá, nenhuma expectativa, né? Eu gostei do filme. Assim, gostei da história, mas, cara, me pareceu muito uma mescla de Star Wars com Matrix. Assim. Matrix? Tem o Salvador. Da vida. Entendi. Tem poderes inesperados. Tá, porque, assim, faz sentido. o Neil, sabe, pelo poder inesperado dele e tal. E aí, pô, eu já tinha 2 referências de filmes que eu gostava, então eu achei. Achei bom. Gostei mesmo de assistir e tô esperando o próximo, porque não terminou ali, né? Não. Espero e assistirei com certeza. Só para dar uma contextualizada, né? O Duna foi escrito pelo Frank Herbert em 65, né? E, cara, eu tô aqui com minha cópia na mão, né? São quase 800 páginas de amor, de literatura muito bem escrita. Ele é um livro, cara, que assim, quando você pensa assim, em ficção científica, a gente lembra de Asimov, lembra de Space Opera, e o Duna é um pouco de tudo isso, sacou? Porque ele mexe com política, mexe com religião, mexe com ecologia, mexe com drogas, mexe com imperialismo, mexe com messianismo, né? Tem muitas questões sociológicas, psicológicas que são exploradas nesse livro, né? É um livro bem profundo, né? Então, e isso que é interessante, né? O Frank Herbert demorou mais ou menos 6 anos para escrever esse livro, né? Foi um livro que ele cozinhou para escrever, né? Que é diferente das sequências, né? Ele escreveu mais 5 livros do Duna depois, né? Que é o Dune Messiah, é o Children of Dune, God Emperor of Dune, Heretics of Dune e o último que é o Chapter House Dune, que é de 85, né? O Duna, ele ganhou o primeiro prêmio Nebula de melhor ficção. A primeira edição foi ele que ganhou. E ele empatou no mesmo ano o Hugo com outro livro chamado This Immortal, que eu não conheço, né? E, cara, depois, bem mais recentemente, o filho do Frank Herbert, o Brian Herbert, escreveu uns prelúdios e umas sequências do Duna, mas são quase 15 livros já, junto com o Kevin J. Anderson, que é um autor aí mais conhecido. E esses livros são meio polêmicos, né? Porque ele teoricamente teve acesso às anotações do pai, né, sobre o que seria a continuação do Duna, né? Ele escreveu uma conclusão do Duna, que seria o Duna 7, que é o Sandworms of Dune e Hunters of Dune. Só que a grande polêmica que tem é o tom, né? Ele tem um tom diferente. Os livros do Brian Herbert são muito space opera, né? E já o Duna e as sequências tem uma pegada bem diferente, bem única, né, do Frank Herbert, que é uma coisa que eu acho que a gente pode explorar um pouco, que você tem alguns poucos autores que conseguem fazer isso, né? Que é o Frank Herbert, você tem, por exemplo, Tolkien, que é esse, como diria em inglês, world building, né? Eles criam um mundo com camadas, com muita... Lembra que a gente estava conversando no episódio de Suspensão da Descrença? Né? O Frank Herbert é um gênio disso. Um gênio disso. Ele cria um mundo com profundidade. Ele cria muito mais do que aquilo que está nas páginas do livro, né? Não sei se eu estou sendo claro, né? O mundo é muito maior do que aquilo que ele escreveu, né? Não, você intui, lendo as coisas, né? Então você tem lá os... Como é que é? O Bene Gesserit. Bene Gesserit, né? E aí você tem lá os navegadores, pilotos navegadores, então os mentates, e você sabe que vai ter coisa por trás disso. E é interessante que ele fala um pouquinho sobre isso, né? Você percebe que tem algo diferente, tá? Mas ele não precisa entrar nos detalhes, exato, né? Por enquanto. Uhum. Exatamente. O que realmente, porque geralmente você começa a introduzir esse tipo de coisa, aí o cara vai escrever um capítulo inteiro sobre como surgiu aquilo. Uhum. Aí depois esse capítulo acaba virando um livro que vira uma série de livros sobre aquilo, né? E ele consegue realmente. Que é basicamente o que o filho dele fez. Então, por exemplo, aqui tem ó, Mentats of Dune, Sisterhood of Dune,
E aí vai, tem Navigators of Dune, né? Que ele explora cada detalhezinho possível do mitos do Duna e vai embora, sacou? O Amarillion do Tolkien. Só que, mas a diferença é que o Tolkien de fato escreveu essas coisas, né? O Frank Herbert não. É como o Paulo falou, fica ali no background, sacou? Você não tem informação. E não necessariamente, pelo menos no livro, eu só li o livro original, e mesmo nos filmes, você vê nos filmes assim, não faz falta, né? Não. Essa informação. Ou seja, você sabe que tem, é um pouco diferente, você pode até ficar curioso, querer saber mais a respeito, mas a princípio não faz falta. Mas a gente conhece claramente a adaptação do David Lynch, né? Só que você sabe que não é a única adaptação do Duna essa, né? Não. Vocês conhecem o Jodorowsky, o diretor de cinema? Ah, sim. Ele tem aquele filme magnífico, El Topo. El Topo, A Montanha Encantada. Que é um É o filme lá que o pessoal criou o gênero lá, o S do Western, né? Ou seja, é tudo de louco, assim. O cara eu fico curioso pra saber o que ele faria com esse filme. Não, o Alejandro Jodorowsky é um cara genial, assim, sacou? É um artista multifacetado. Só que tem um detalhe interessante, né? Porque mas ele não chegou a fazer o filme. Ele tava uns 3 anos ali, não sei o que, aí abandonaram. Só que tem uns detalhes muito interessantes, né? Porque é uma coisa, inclusive, que ele divide com o David Lynch, né? Quando o Jodorowsky decidiu fazer o filme do Duna, ele não tinha lido o livro. Era um livro que já tinha uns 11 anos já na época, mas tava num auge de fama. E ele falou, vou fazer o filme do Duna. E ele não tinha lido, né? O David Lynch, quando topou fazer o Duna também, ele não tinha lido o livro. Ele topou fazer na aventura, foda-se. O paycheck, no caso do Lynch, foi mais grana mesmo. Mas o do Jodorowsky tem umas coisas muito interessantes, né? Porque apesar desse filme não foi feito, né? Mas chegou a ser produzido, né? Gastaram uma fortuna produzindo o filme. Só que tem uns detalhes muito interessantes, até inclusive do elenco do filme. Você sabe, por exemplo, tem um personagem que é um dos antagonistas principais do filme, do livro, que é o Barão Harkonnen. Sabe quem seria o Barão Harkonnen no filme do Jodorowsky? Não. Orson Welles. Porra! Sabe quem seria o imperador no filme do Jodorowsky? Salvador Dalí. Puta que pariu. Salvador Dalí topou, ele falou que ele cobraria $100 por hora. Então eles iam gravar 2 horas só com o Salvador Dalí pra fazer todas as cenas do filme. Mas era Salvador Dalí, não quer dizer que isso aconteceria. Jamais aconteceu alguma coisa que ele disse que aconteceria. Então, tem um personagem que não aparece no filme novo, mas que aparece no do Lynch, que é o Fade Halta, que inclusive no filme do Lynch é o Sting que faz, né? É o Sting. E tem as músicas do Sting, né? Sim. Sabe quem seria o Fade Halta no filme do Jodorowsky? Mick Jagger. Porra! Aí é uma produção hollywoodiana pra fãs. Calma, e acabou. Eu não acabei ainda. E sabe quem faria a trilha sonora? Não. Pink Floyd. Porra! Caralho, Salvador Dalí com Pink Floyd de Orson Welles. Não tinha como dar certo. Não tinha. Mas apesar desse filme não ter dado certo, né? E que bom que não deu certo, porque o que acontece, né? Quando você vê, tem um documentário que eu vou recomendar, que é um documentário sobre o Duna do Jodorowsky. Quando ele estava idealizando a ideia do Duna, ele falou, eu não vou fazer uma adaptação, eu vou fazer uma recriação da história, né? Inclusive, a ideia dele era um filme de 7 horas. Não, fazer uma peça do Duna aí. Pois tinha umas doideiras, né? Que, por exemplo, o Paul ele teria o poder de trocar de gênero, ele seria um cara meio transgender, assim, teria uns negócios meio esquisitos. Só que, apesar desse filme não ter dado certo, ele teve. Os filhos desse filme foram coisas interessantes, né? Tem um quadrinista, né? O Jean Giraud, né? O Moebius, que foi um dos caras que fez as artes conceituais do filme. E, posteriormente, junto com o Jodorowsky, eles escreveram um gibi que é sensacional, que é o Incal, que é meio que um love child da ideia desse filme, né? E outra cara também que grande parte da arte conceitual ele aproveitou para outro filme foi o H.R. Giger, né? Que é um artista conceitual que fez toda a arte conceitual do Alien. Ah, tá, conheço, cara. E, inclusive, um dos roteiristas do filme do Jodorowsky foi o cara que escreveu Alien depois.
Então, sem o Jodorowsky, a gente não teria o Alien, não teria Incal, não teria várias obras sensacionais, sacou? Então, apesar de ser uma desgraça, potencialmente desastroso esse filme... Assim, não, ia ser um desastre fractal, né, cara? Em qualquer escala que você olhasse o bagulho, ia ser um desastre. Seria quase um Legião Urbana o negócio, mas foi bom. E fora esse, cara, teve uma minissérie do Sci-Fi Channel em 2000, que era Frank Herbert's Dune. Você chegou a assistir esse aí? Assisti, sim. Eu tenho DVD essa porra até hoje. E agora, esse ano saiu um desenho aí do Duna também, né? Eu tava procurando aí. Desenho? Um desenho, cara. Não tô ligado. Não, tem um desenho aí. Tem que dar uma procurada aí, mas... Saiu o Gibi, até vou pegar daqui a pouco ali, que é uma adaptação também do Duna, que é bem bacana, né? É bem fiel. Esse do Sci-Fi, o que acontece? Ele é uma adaptação que tenta ser mais fiel ao livro, né? Mas é um livro muito difícil de ser filmado, né? Durante muitos anos o Duna foi tido como um livro infilmável. Porque grande parte do que acontece na história passa na cabeça dos personagens, sacou? Passa no processo mental ali do narrador. Então, é meio complicado de você filmar isso. Tanto que eu acho que o Villeneuve foi um gênio na maneira que ele conseguiu fazer. E esse do Duna, esse do Sci-Fi Channel, ele vai além do primeiro livro. Ele é basicamente os 3 primeiros livros que eles fazem. Tá. E é bacana, só que é uma atuação meio tosca, sacou? E o foda dele é um dos problemas que o filme do David Lynch também teve. Cara, é efeito especial, velho. A roupa dos personagens é tudo meio Power Rangers, sacou? Assim, é um negócio meio escrotão, assim. Então, quebra o suspension of disbelief, sabe? Você começa a ver, você fala, não... Não, cara, assim... Puta que pariu. Ele tem que estar compatível com a tecnologia da época, exato, né, cara? Não tem exatamente. E se eu não me engano, foi em 2000 que saiu o Frank Herbert's Dune, né? Tentou ser muito fiel, mas eu acho assim, com fidelidade ao livro, ele é bem mais fiel do que o David Lynch. Mas isso é uma questão interessante, né? Que eu acho que vale uma discussão mais ampla, que é quando você faz uma adaptação de uma obra, até que ponto a fidelidade é importante ou até mesmo desejada? Tá. Porque... Não, eu entendo, assim, os fãs ficam putos, fica aquela coisa, odeia de morte, né, faz abaixo-assinado contra, e beleza, eu entendo os fanáticos ficarem contra, mas a linguagem é diferente, cara. Você querer comparar a literatura com o cinema, é outra linguagem, entendeu? Você não vai contar, mesmo se for a mesma história, não dá pra contar do mesmo jeito. Olha, quando eu percebi que eu realmente achava isso meio estranho, aí surgiu, não sei se foi coincidência, só porque sei lá, foi a época, eu nunca tinha percebido, mas Os Seus Anéis, eu li o Hobbit, né? Eu não li os outros livros. E, cara, quando eu assisti no cinema, eu falei, caralho, mano, tipo, não tem nada do livro. Tipo, o cara passou por cima do livro, assim. Tem o dragão, tem não sei quantos... anões, tem o Gandalf e beleza. Aí eu falei, pô, que bosta. Só que aí existe alguma coisa chamada a versão do diretor. Isso em todos os filmes. Eu tô falando agora do Tolkien. Em todos os filmes, a versão do diretor colocava cenas que, claro, que as pessoas não iam... Não era chave no cinema, porque ia dar mais 1 hora de filme, e aí comercialmente é inviável. Mas... eram pelo menos uma grande parte das lacunas que no livro faltaram quando era o filme comercial que foi pro cinema. Então, cara, eu acredito que inclusive Duna vai ter que rolar uma versão do diretor, vai ter que rolar eu acho que não, cara. Eu acho que no caso do Villeneuve, os filmes dele são bem definitivos, sacou? Ele bota realmente o que ele queria. E nesse caso do Hobbit, foi interessante você citar esse, né? Porque o Hobbit é um livrinho, né? De 100 e poucas páginas, muito, muito interessante, né? Muito bom. E essa trilogia do Hobbit, cara, foi um cash grab vergonhoso do Peter Jackson, você sacou? Foi feio. Sim. Foi feio, né? Porque são filmes toscos. São filmes toscos que ele fez pra vender bonequinho e ganhar dinheiro. Não, os outros 3 filmes, A Sociedade do Anel, O Retorno do Rei... São bons. E a versão do diretor é muito melhor pra mim. Pra mim, a versão do diretor é muito melhor. Porque tem algumas coisinhas que... Sim. Não, e são filmes, como você falou, que eles tomam liberdades criativas com o livro que, sinceramente, não atrapalham tanto a história, né? Que é o que o Paulo falou, né? Exatamente. Aqui nem o Duna... Não, mas não é só isso. Não é questão... Não é só que não atrapalha...
porra, é uma linguagem diferente, cara. Não, concordo. Mas, por exemplo, vamos pegar agora o Duna do Villeneuve, né? Eu consigo pensar de cabeça aqui pelo menos 2 alterações que teve do livro, né? Tem uma cena que eu acho sensacional, que mostra as tropas do Imperador, o Sardaukar, no planeta deles lá, que é o Salusa Secundus, que tem um cara cantando throat singing lá, sabe? Sim. Aquela cena é do caralho, é sensacional. Essa cena não tem no livro. Isso foi totalmente, sabe, liberdade criativa do diretor. Eu achei foda. Eu achei que ela adicionou na história, ficou massa. Visualmente é incrível, né? E tem uma segunda alteração, que aí os reacinhas ficaram em polvorosa, né? Que tem um personagem do livro, que é o Liet Kynes, que é o planetologista imperial, né? Que no livro ele é um homem. Não se descreve muito a etnia dele, nada disso, mas ele é um cara, né? E no filme foi uma mulher negra que interpretou esse personagem. E que a porra fez uma puta atuação. Puta atuação. Mas a Reaçolândia ficou... Não, mas isso aí, cara, mas isso aí, ó, na boa, entendeu? O cara que fica puto com isso, certo? Me desculpe, cara. Não vale uma nota de R$3, cara. Entendeu? Tá, porque, cara, eles estão falando, sei lá, um planeta esquisito de deserto, tem umas minhocas gigantes, entendeu? Não pisa na minhoca. Não pisa na minhoca, né? Tem umas minhocas gigantes, né? Você tem uma heroína ali, sei lá o quê, um pozinho lá que dá barato, que faz você distorcer o espaço, que faz você viver mais, tá? E tem mutante, não sei o quê, e o problema é uma porra do personagem ser mulher. Exatamente. Né? E que o gênero do personagem não influi nada. Tem nada. Influi nada. Não influi nada. Inclusive, assim, aí você pode dizer, mas a impressão que eu tive lá é que entre os Fremen, que são os nativos lá do planeta Arrakis, né? Que é onde tem o Duna, onde passa o Duna, eles não tem muita questão de gênero. Se você sabe lutar, se você é do caralho, você pode mandar ver. Sim. Foi o que eu entendi, eu posso estar errado. Na verdade, tem uma diferença, sim, porque assim, a religião dos Fremen é uma religião matriarcal, né? Então, você tem o líder, o homem é o líder de guerra, é o líder administrativo, mas o líder espiritual sempre é uma mulher. Porque faz parte de toda a questão religiosa, né, que o livro trabalha. Mas uma coisa que a gente pode também pensar um pouco, né, que eu acho que tem 2 assuntos interessantes no Duna, que é a questão de droga, porque, por bem ou por mal, toda a economia do universo do Duna gira em volta do spice, né, que é a especiaria, né, spice melange, que é uma droga que amplia a sua vida, você vive bem mais, te livra de doença e faz você ter presciência, né? Você consegue ver o futuro. Calma aí. A especiaria também faz com que você consiga fazer uma viagem... Na verdade, deixa eu explicar. Combustível, uma viagem... Permite a viagem interestelar. Eu vou explicar. Peraí que eu vou explicar. O que acontece? No universo do Duna, não existem computadores. A questão da computação, ela foi barrada de maneira religiosa, né, depois do Bluterian Jihad, né, o jihad bluteriano, porque os humanos foram dominados por máquinas, que é meio em cima do futuro, e eles conseguiram se livrar das máquinas pensantes. Então, a partir desse momento, qualquer máquina com nível X de complexidade é proibida por religião, tabu religioso, não pode. Então, o que acontece? A viagem no espaço, a tecnologia de viajar, não é a especiaria que faz, né? Isso é uma tecnologia mágica lá, hyperspace da vida, sacou? A diferença é, sem o computador, o cara precisa da especiaria para fazer os cálculos que ele teria que fazer para ele conseguir viajar, sabe, fazer o pulo no espaço sem, sabe, que a nave caia dentro do planeta. Sacou? Trocou tecnologia IA por mágica. Por droga. Por droga. Tá bom. Tá bom. Ou seja, crianças, drugs are good. Quando te leva pra outro andar lá. Drogas, me dá 5. Aí, então vamos lá. A gente vai falar sobre o filme. A gente tem aqui algum compromisso com spoilers ou não? Não, se não viu o filme, foda-se. É isso. Se não leu o livro, foda-se. Cara, na boa. Tipo, o filme do David Lynch, você já deve ter visto até numa sessão da tarde da vida aí, né? Cara, eu tentei assistir esse filme
Mas, cara, eu não passei, sei lá, dos 15 primeiros minutos. Quando aquele escudinho... Então vamos falar. Vamos lá. Vamos falar do filme, tá? Do filme do cinema de hoje. Tá. E aí vocês passaram dos 15 minutos do anterior. Então a gente pode fazer, né, um paralelo. Primeiro eu vou jogar umas comparações aqui, Boa. tá? Mas não comparações entre os filmes. Comparações entre o Duna e um outro filme, tá? Pra mim, sério, aqueles escudinhos bostas deles era um lixo. Porra, eu achei legal, foi a parte que eu achei mais legal do Cara, do mas filme era uma 2020, bosta. cara. Não, mas era uma bosta, porque você atravessava aquele escudo. Então. Não sei se vocês já assistiram o Boba Fett, agora tá rolando na Disney. Já tá no 3º ou 4º episódio. Cara, tem os escudos que existem lá no Boba Fett. São pica ali, mano. Se você toca no escudo, você é eletrocutado, você morre. Eu também posso Ali explicar os isso. caras entravam, batiam e matavam as pessoas. Tem escudo pra quê? Eu posso explicar o escudo. Eu posso explicar o escudo. Ai, parecia um espelho, aquela bosta. E Então. no filme Fluido não newtoniano. Deixa Fluido não newtoniano elétrico. eu explicar. Acho que é isso. O escudo, inclusive, do Duna, é o que explica por que as batalhas que ocorrem são feitas mão a mão, né? Porque eles são um escudo que ele protege contra impactos cinéticos de alta velocidade. Sabe? Então, se dá um tiro no cara, a bala não vai entrar. Só que se você conseguir fazer uma arma entrar com uma velocidade bem lenta, ela consegue passar no escudo, né? Novamente, né? Mas Ciência tudo é médica. tudo era porrada ali. Então, mas Todo mundo era repara, isso inclusive é uma coisa bem feita tanto no filme do Lynch quanto no do Villeneuve. Quando consegue passar o escudo, ela tá passando com uma velocidade bem baixa. Né? E uma outra coisa, por exemplo, isso no filme do Villeneuve fica bem claro, uma hora eles usam uns lasers, né, escrotões lá que destrói a porra toda. Por que o laser não é usado sempre? Porque isso que é foda do livro, essa coisa explica meio que tudo. Se o laser bate no escudo, rola uma reação em cadeia nuclear, que explode a porra toda, todo mundo morre. Então, tanto quem atirou Aí é a mesma coisa de cruzar os phasers dos caça-fantasmas. Exatamente. Se cruzar, tem Isso, então. Mas você vê, beleza, é inventado, é tosqueira? Podia ter botado o Egon nessa só que, porra. não, mas isso que eu acho legal, sacou? Porque é uma desculpa muito bem elaborada pra explicar por que os caras têm que brigar de faca. Sacou? E, por exemplo, aí você pode até tentar dar uma explicação pseudocientífica, né? Ele usa a energia cinética de penetração para dar energia pro escudo, tá? Ou seja, então se tá fraquinho, ele não tem energia nenhuma, então vai passar. Se tá rápido, ele vai ficar mais forte, né? Só pra... Lógico, não tem nenhuma base nenhuma, né? Mas só pra... Tem uma certa lógica. Tem uma certa lógica, né? Eu ainda acho, cara, assim, uma coisa porra, eles põem lá o Duncan Idaho e o Gurney, né, que no original foi o Picard, cara. Pô, isso que eu ia falar. Porra, isso que eu ia falar. Caralho, no filme do David Lynch. Uma das coisas que o filme do David Lynch é superior ao Villeneuve é o Gurney Halleck, que é o Patrick Stewart. Não, é o Picard, cara. Não, e não só isso. Tem uma cena, pra mim, que eu acho que vale o filme inteiro. Até vou botar nos links depois. Que é o Gurney Halleck, né? O Capitão Picard, com um cachorrinho pug no colo, metendo tiro, sacou? Quebrando pau. Com um cachorro no colo, velho. Porra, mano, o bicho é muito foda, velho. Na boa, essa cena aí eu colocava sem som, em câmera lenta e com hello, anybody here? Não, cara, eu colocaria só com make it so. Ou engage. Não, mas uma coisa que me incomodou muito, né, e nos filmes, no livro também, é que eles põem esses caras como gênios militares. Porra, uma porra de um traidor que não é nem um general, entendeu? É a porra de um médico. Eles conseguem perder desse jeito, isso é muita incompetência, cara. Tá bom, então vamos voltar. Vamos voltar. E isso eu concordo com você. Eu achei muito fraco aquela defesa deles. Mas vamos lá. O filme. Cara, tinha uma raça lá explorando a especiaria, que na verdade era um MD muito do vagabundo. Pô, vagabundo, maluco, você consegue ver o futuro. Já Não, ninguém consegue. Na verdade, tá todo mundo numa salinha de terapia se drogando e acha que aquilo existe. Mas, ok. Fica lá uma raça inteira lucrando com aquilo, pelo que eu entendi, tá? E aí eu tô falando... Não é uma raça, é uma casa. A casa imperial, são os Harkonnen. Sim, mas eles... Não, aí a gente vai ter outra discussão aí que a gente vai ter que fazer, né? Que aquilo é uma sociedade feudal, né? Sim. Então você tem teoricamente você tem um imperador que todo mundo vai ter que seguir, mas ninguém segue, e é uma briga de todo mundo contra todo mundo, né? Sim. Então, mas o negócio é assim, quando
deu na telha do imperador que ele ia mudar a casa lá, de Sancerina pra Stark. E aí quem pegou a referência pegou? Eu não peguei, cara. Merda, velho. Obrigado, em 2022. Aí a galera falou, beleza, demorou, vamos vazar. Aí deixa um assassino ali, cimenta o cara na parede. Mas vão embora, chega outra casa, assume e falou, agora é a nossa vez de brilhar, hein, maluco. Tanto que no trailer, o garoto lá, ele fala, porra, meu pai comandava um planeta. E agora ele tá perdendo. Aí foi tirado de lá, aceitou o que o imperador falou, então se muda aí, muda geral, vai para outro planeta, precisamos de você para explorar ali, já deu o que tinha que dar com a galera das antigas. E aí ele se fudeu, a galera das antigas cagou pro imperador e foi lá e tentou tomar o poder. Mas eu acho que, André, isso responde... Isso é uma diferença do filme do Lynch, por exemplo, né? Porque no Lynch, uma das primeiras cenas do filme é o imperador falando com a guilda e já expondo todo o plano dele, né? Tanto que no Lynch o grande vilão nem é o barão, é o imperador. Já no filme do Villeneuve, ele segue um pouco a narrativa do livro. Tanto que o imperador nem aparece, né? Então essa dúvida que você tem faz todo sentido, só que acho que vai ser explicada provavelmente no segundo filme, né? Porque quando explica toda a trama, por que ele mandou a família Atreides lá pra Duna, que foi, na verdade, foi uma rasteira, né? Foi um tapetão que ele fez no Duque Leto. Entendi. Bom, eu acho que... Eu não sei, eu acho que ficou claro isso aí no filme, né? Mas por exemplo, novamente, a gente conhece a história. Não, pra mim não ficou tão claro, não. Exatamente, porque não aparece o imperador, a gente não sabe. Eu não sei, mas assim... porra, por que o cara ia pegar o negócio e tirar os caras? Tá? Pra mim o que eles queriam era... eles têm duas casas poderosas, eu quero enfraquecer as duas. Exatamente. Certo, então... Entendeu? E aí, se, de um lado, o cara pode dizer não, aí eu posso declarar guerra com a ajuda dos outros, todas essas casas, ou se ele disser sim, aí eu vou conspirar com o outro pra fazer a coisa de volta. Eu não sei, me pareceu, não sei. Tudo bem que eu já sabia, certo? Então pode ser que seja isso. Eu acho que isso ajuda, cara. Então, legal. Pode ser. É bom você ter falado isso porque eu não sabia. Então eu posso dar minha visão sobre isso? Claro. O que eu pensei quando isso começou a acontecer? Bom, e aí, galera, eu não vou lembrar absolutamente de nome, raça, nada, de ninguém, tá? Então, assim, eu vou bem da maneira que eu quero falar. Existe uma raça que é a raça nativa de Duna. Os Fremen. Então eles estão lá e estão sendo muito fodidos pela raça que estava dominando Só lá. usa raça porque todo mundo é humano, né? No Duna não tem alienígena. Então, como eu chamo? Clã, chamo... Fremen. Casas, talvez. Os nativos. Os nativos, tá bom. Mas eu como chamo a primeira casa. Chama de Fremen. Tá bom. Então, aí os Fremens que estavam dominando lá, explorando... não. Os Fremens eram os explorados, tá? Então, eu não quero botar nome pra nada porque eu não sei. Então, eu vou chamar os locais e os conquistadores da época. Perfeito. Tá? Que eram os Harkonnens. Ok. Que tem nomes russos, eles estavam lá. E a raça que era a raça nativa era muito puta, porque parece que os caras não respeitavam, era uma bosta, enfim. Ok. Eles saíram por força do decreto lá do imperador e entrou essa segunda casa. E ela entrou lá e a primeira coisa que eles fizeram foi bater um papo. Já tinha alguém do grupo deles, como é que é o nome do o Aquaman, né? É o Aquaman, é o Duncan Idaho. Isso. O Aquaman tava lá, num lugar que só tinha areia. Tá, brinque com essa referência. Caralho, mano. Aí... Sério? Essa referência do cara, puta que pariu. Mas tudo bem. É o Aquaman. Caralho. O cara ó, o spoilerzinho, ele é o personagem mais importante da série inteira. O Duncan Idaho. Sim, ele é picão. Aí o cara foi lá e armou lá, galera, os novos conquistadores chegaram e armaram lá com aí a figura de comando da raça que é a nativa, e eles armaram um encontro. Achei sensacional. A primeira coisa que o cara fez: oi, tudo bom? Nós somos os novos conquistadores. E o cara cuspiu. Todo mundo se armou, e aí o Aquaman... Muito obrigado por compartilhar com a gente exatamente a sua umidade corporal, né? Que eu achei sensacional, cara. Achei muito bom isso. Tem uma coisa, inclusive, eu não sei se isso apareceu no livro, no filme, não lembro agora,
que quando o Paul mata aquele carinha no final do filme, ele chora, né? E aí no livro fala assim, nossa, e todo mundo fica chocado, né? Porque fala, nossa, ele dá água pros mortos. Eu não lembro de ter falado, mas deu uma lagrimazinha lá de leve no filme, sim. Que no livro isso é bem claro, que todo mundo fica meio chocado, tipo, ele chorou. Né? Então, assim, porque a água é o commodity mais importante em Arrakis, né? E aí, sabe o que eu entendi? Mas sabe o que eu entendi disso? Assim, o imperador tava lá, e pro imperador, foda-se quem é que vai lá e explora o negócio. É óbvio que pagam tributos ao imperador, óbvio, pagam tributos pro imperador, tá bom. Só que, eu tô falando realmente que eu assisti primeiro. A raça que é... Raça, não pode falar raça, né? A casa dos nativos já tava sendo... E dos Fremen. Pensa só, porra, tem uns exploradores chegaram, começaram a destruir, estuprar mulheres, matar os caras, não sei o que, explorar tudo, passar o trator, derrubar a porra toda. Chega um momento que o reino do cara começou a olhar mal. Cara, eu tô viajando, tá? Manda ver. Nada a ver, tá? Tava explorando pra caralho e deixando aquele povo todo fudido e a casa deles, isso de repente começou a ficar mal com as outras casas do universo, que é por baixo do imperador. De novo, eu sei que não tem nada a ver, tô te falando da minha visão. E aí, o imperador falou, vamos tirar esses caras aí que eles são muito mercenários, vou botar uma casa que já é um pouco mais civilizada, também tem um poder exploratório bom, eles têm aí uma índole respeitada aí no meu reino, nos meus planetas, para fazer a mesma coisa, me pagar tributos, tanto que eles têm umas metas a cumprir. Isso mostra no começo do filme, cara, com as máquinas que deixaram pra gente, a gente não vai cumprir vai cumprir 1/10 da meta. Eles estavam preocupados com as máquinas e tal. Que era pra dar uma apaziguada aí no reino do cara, dos planetas que ele comandava. Ponto final. Eu pensei nisso, por isso que, Paulo, pra mim era diferente do que você viu, porque você já sabia, e com certeza não tem nada a ver com a realidade, mas quando eu pensei na mudança de casa, eu pensei numa casa mais justa, uma casa mais Stark do que Lannister. Não, mas você tem total razão, sacou? Mesmo no livro, os Atreides são uma casa nobre, uma casa muito respeitada, e os Harkonnen, são meio que os vilõezões, claro, né? São escravocratas, são imperialistas. O planeta dos Atreides, Caladan, é um paraíso, sacou? É um planeta oceânico, lindo. E já o planeta dos Harkonnen, o Guild Prime, é um planeta industrial, poluído, cheio de lixo, rato, sacou? Então acho que isso faz sentido, né? Isso foi algo que me incomodou um pouco, né? E no livro ele cita isso bem, né? Ou seja, porque o Harkonnen, o Barão Harkonnen, é aquele gordo imenso que não consegue nem se movimentar sozinho. Então ele tem lá os bagulhinhos, lá os suspensores. Depois explica por que ele é assim, viu, nos livros. Não é muito carboidrato e gordura hidrogenada, não. Podia fazer crossfit, né? Não, mas é que aí fica aquela mesma ótica de bruxa antigamente, entendeu? Então você põe, o cara é bonito, ele é bonzinho, o cara é feio, é podre. Isso é algo concordo. assim, sei lá. Sim, concordo. É algo assim, sim. Na boa. O vilão não é galã. Por mais que tenha o Fade Halta, que no livro é tido como um cara super bonito, que é um dos principais vilões da história. Que não apareceu no livro. E a outra funcionava, né? E a outra coisa é a seguinte, né? Você vê claramente isso aqui é inspirado, você vê uma sociedade feudal, então você vê referências da Idade Média, tá aí, né? Os próprios Fremen, tá? Então você vê que, cara, não tem como não associar eles aos árabes, é um planeta deserto, tem uma religião, no caso dos árabes era um profeta, mas no caso ali, sei lá, o que ele é, e aí vão conquistar o mundo. Sim. Tá? E que mundo que eles estavam conquistando? Pelo menos para os europeus, era o mundo cristão. Né? Mundo feudal. E na boa, quando você começa a estudar um pouco de feudalismo, não tinha gente bom, não tinha bonzinho ali, né? O bonzinho era porque o cara que escreveu a narrativa que você ouviu foi do cara. Se o cara era bonzinho é porque a narrativa que você ouviu era de um cara que era a favor daquele grupo, tá? Se só sobreviveu outra narrativa, ele era malvado pra caralho, né? Isso é algo, sei lá, sempre me incomodou um pouco. Né? Tem pouca nuance nesses bonzinhos e malvados. Não, isso sim. Eu acho que, novamente, eu acho que isso nos outros livros,
Muda um pouco. Só que no primeiro livro eu concordo com você. É bem black and white. Algo assim, isso. Porque é uma leitura, cara, aquela leitura antiga de Idade Média, entendeu? É aquela coisa meio assim, não, você tem lá, não, você tinha os senhores, os cavaleiros que são honrados e não sei o que, não, cara, eles estavam lá matando e fazendo um monte de merda, sim, né, dando facada nas costas dos outros e por aí vai. Então isso foi algo que me incomodou no livro e nos filmes também. Mas uma coisa, então, só um detalhe que você mencionou, né, porque o Frank Herbert usa muito, claro que ele é um autor americano, né, mas ele usa muito outros idiomas nos termos que ele usa no livro, né? Então, tanto que o Paul, né, o protagonista, ele vira o Paul Muad'Dib. Pelo que eu pesquisei aqui, Muad'Dib quer dizer uma coisa como professor em árabe. Sim, né? Tem muitos termos em árabe, mas teve um que eu achei mais interessante, né? É uma língua secreta lá do Cáucaso. Tá? E até o nome, agora eu preciso procurar aqui de novo, né? É o seguinte, tinham lá uns grupos de pessoas piratas, basicamente, né? E para ninguém entender os caras, eles ouviam línguas próprias, certo? E ele usou termos dessas línguas aí que ele achou. É um negócio bem interessante. Ele usou vários termos, também termos astecas. Sim. Também tem de vários. O Bene Gesserit, sociedade, né? Latim, né? Bem governado. O Kwisatz Haderach, né? Que seria o Messias. É uma tradução meio livre de hebreu antigo para encurtamento do caminho. Tá. Não, agora, é bem interessante isso aí. Outra semelhança, e que pra mim nesse caso Duna vence Star Wars, é aquele verme de areia. Ah, sim, não, o verme da areia do Star Wars, ele é um comilão. Mas você sabe, então, mas você sabe que essa ideia desse verme de areia é do Duna mesmo, né? O Star Wars... Não. Eu acho que Duna... Tatooine, né? Que é o planeta do Luke Skywalker lá, é totalmente inspirado no Duna. Dá pra ver. Não tinha pensado, mas agora só você falar, é lógico, né? É óbvio, né? E o verme de areia é muito mais power, muito mais fodão no Duna do que aquele, inclusive no Boba Fett agora também. Boba Fett, primeiro episódio, foda-se, spoiler, ele acorda no estômago desse, que foi como ele terminou lá no episódio do Star Wars, que agora eu não lembro. O Retorno do Jedi. O Retorno do Jedi. É sensacional, ele sai lá fodão, mandando tirinho no bicho, e esse é muito mais foda, o bicho é poderoso, o cara comanda, cara, você tem passinho. Você tem 2 pra lá, 1 pra cá, 2 pra lá, 1 pra cá. Pra você poder andar, você precisa aprender o passinho pra poder andar no deserto. Então, mas tem que ser um ritmo irregular, né? Tem que ser fractal o bagulho. Tem que ser fractal, não pode repetir. Exatamente. E aí é poderosa uma pessoa que entende essa porra. Porque você precisa memorizar 2 passos pra lá, agora eu preciso 3 pra cá. Se eu repetir alguma coisa, vira uma sequência. Você não tem que memorizar, né? Você tem que fazer uma sequência aleatória. Eu acho que eu seria Como é que você memoriza? Não precisa memorizar. Uma sequência aleatória. Mano, eu acho que eu ia sobreviver nessa porra. Porque eu lembro que na época, 2000 e pouco, que tava rolando aquele forró universitário, lembra dessa porra? Que era falar manso, essas merda aí. Eu tava muito bêbado pra... Aí eu ia lá nesses rolês, né? Porque, porra, eu não gostava, mas tinha um monte de menininha e eu queria ir. E aí mas eu tô rindo à toa. Exatamente. Aí elas falavam assim, não, você tem que fazer 2 pra cá, 2 pra cá, 2 pra cá. Mano, impossível fazer 2 pra cá, 2 pra lá. Eu fazia 3, 1, 5. Eu não conseguia fazer, velho. Então, eu acho que eu sobreviveria com os vermes de areia. Com certeza a dança do acasalamento não era contigo, porque isso aí, essa manifestação universitária era uma dança do acasalamento. Eu era péssimo nisso, cara. Até hoje eu sou. Mas é bom botar do passado, né? Fui. Não, eu vou morrer sem conseguir fazer. Vou falar uma outra parada aqui, aí, cara, eu não sei se vão concordar, não. Mas o Luke Skywalker tem uma jornada do herói bem melhor do que a do Paul. Mas não. Esse comentário muito mais estruturada. Não, mas para Paulo, primeiro, segundo, terceiro filme. Ô, André, Paulo, esse filme, comentário. Tô falando de filme, mas tá? Não esse comentário que você fez é super relevante para a história. Porque, inclusive, eu acho que é uma das genialidades do livro do Duna, né? Porque que acontece? O Luke Skywalker, ele é um herói, concorda? Ele não é um herói. Ele é um herói, ele faz toda a jornada do herói clássica. Ele termina como herói.
Pô, mas todo herói termina como herói. Começa como merda e termina como herói, cara. Eu sei. Então ele não é um herói, ele se torna um herói. Não, mas vem comigo, né? O Paul Atreides, né? Isso é uma coisa. Aí, foda-se, vai rolar já um spoiler até pro André mesmo, que não leu os livros, mas eu acho que faz sentido para o que a gente tá conversando aqui. Nossa narrativa. Ele começa mais ou menos com essa ideia do herói, né? Só que o que é a genialidade do livro é essa, que ela desconstrói essa ideia do herói, né? O Duna, por bem ou por mal, mas aí que tá, se você ler só o primeiro livro, talvez você não sinta isso. Você tem que ler os três primeiros livros para pegar realmente essa ideia. Eu vou ter que ler. Você vai ter que ler. Ele explora justamente a ideia e o perigo desse herói messiânico, né? É uma grande crítica à ideia do herói, né? E principalmente do herói messiânico, daquele que vai vir, que vai resolver todos os seus problemas e a sua vida vai mudar, porque essa figura de liderança mítica veio e salvou e vai resolver sua vida. O Frank Herbert, ele é genial nisso, né? O Paul Atreides, nesse primeiro filme, ele, por bem ou por mal, que você falou, ele tá seguindo a jornada do herói, né? Se continuar, porque assim, eu acho que no próximo filme também não vai resolver isso, mas vai ficar bem claro que isso é um perigo. É o perigo de você seguir um líder heróico messiânico, sacou? Isso é uma das grandes críticas do livro. Mas isso é Star Wars. Tá em Star Wars. O Anakin é o Darth Vader. Então, assim, sim, e o Luke Skywalker era pra ser um herói que virou o anti-herói. Não, e novamente, e outra coisa, que foi um dos problemas do filme do David Lynch, né? Que a partir do momento que você bota o Paul Atreides, né, o Paul Muad'Dib, como o salvador, você não entendeu a história, você não pegou o que o livro quer dizer, sacou? Então não peguei. Peguei só pelo filme. Mas novamente, pelo filme, pra mim, ele é o... Não, e novamente, você só foi metade da história, né? E eu acho que isso, e assim, novamente, eu acho que isso só fica bem claro mesmo depois dos 3 primeiros livros, que é um arco narrativo, que são os 3, que é o Dune Messiah e o Children of Dune. A partir dali, a história vai para outro lugar, mas fica bem claro isso, né? O perigo de você, sabe, botar sua energia, suas expectativas, suas apostas num líder messiânico, né? Num herói messiânico, né? E agora eu já vou dar uma extrapolada, que eu acho que é um problema muito real que a gente tem hoje no Brasil. Não, é um problema humano constante, cara. Concordo. Messiânico com Messias, você tem a ver... Herói, você apostar em herói, você achar que vai ter aquele líder que vai resolver todo o problema pra você. E por outro lado, você tem um outro extremo, não vamos ter herói, e aí você transforma uma estrutura política partidária num herói, num lugar que tipo, os comunistas fizeram muito isso. O Partido Comunista era o salvador da humanidade. Não vamos confundir messiânico com Messias, tá? Não, mito. Eu lembro lembro de um amigo meu falando, não fique bravo, que ele achava que o Moro era um herói, que é um cara que quebrou as regras pra salvar o país do PT. É lixo. Vamos lá, tem outra coisa aqui. Não vou ficar jogando o cara, mas assim, sejamos claros, né? Você pode ser um cara de gente boa, foi enganado, não sei o quê, mas gênio da política você não é. Com certeza não. Tomara que ninguém nunca seja, ou nunca se auto-intitule gênio da política. Não, mas eu acho que isso é uma parada que é muito doida, sacou? Essa crítica do mito do herói, né? Por que a gente precisa de um herói? Eu na minha concepção, essa é uma opinião bem pessoal minha, uma sociedade que depende de heróis, cara, uma sociedade já tá perdida, sacou? Se você precisa de um líder mítico pra te salvar, você já perdeu. Eu não iria tão longe, porque a figura do herói, ela meio que personifica tudo que a gente espera de bom. Agora, você esperar que existe uma pessoa assim, é complicado, entendeu? Mas pior, esperar que deixar essa pessoa decidir por você. Isso. Essa que é o X da questão. Aí sim, né? Paulão. Entendeu? E esse é o X da questão. Então, por exemplo, vamos pegar um herói da esquerda, Che Guevara. Marighella. É que o Marighella é pouco conhecido, foi demonizado demais. Mas seria o Che Guevara brasileiro, seria o Marighella. Mas pode ser o Marighella e o Che Guevara. Rapidinho, o Che Guevara, lembra, o André, que tinha, acho que era o não sei o que, para-brisas lá em Brasília, que era o slogan era a cara do Che Guevara, era Disque para-brisas, eu acho, uma coisa assim. Eu acho que era isso aí. Muita gente em Brasília conhece a cara do Che Guevara, não pelo Che Guevara, mas pelo Disque para-brisas. Não, mas o que eu quero falar sobre ele é o seguinte:
se você pega o cara, é um cara digno de admiração. Você pode concordar com a política do cara, você não concordar, não sei o quê, mas é um cara realmente admirável, tá? O que ele fez foi tudo certo? Altamente questionável, entendeu? Ele morreu fazendo o que fez. Se ele tivesse sobrevivido, o que teria acontecido? A gente não sabe. Certo? Provavelmente não seria coisa boa. Digamos o seguinte, se ele não tivesse morrido em 67, né, cara, a gente não teria tanta camiseta dele. Com certeza, mas aí, Paulão, a chance dele virar um Chávez, um Fidel era enorme, cara. Mas então, aí que eu concordo plenamente com o que você falou. Cara, e aí eu discordo um pouco com o Januzzi. Eu acho que toda a sociedade precisa de heróis. E heróis, o que é um herói pra mim? É um cara que toma frente de algo, se sobressai aquilo e tem um resultado positivo para o que ele acredita que sejam as sociedades ou as pessoas que ele tá querendo trazer aquela coisa positiva. Agora, a partir do momento que, cara, você tem um herói e o cara tem fala, decisão, aí pra mim já acaba tudo. É mesmo. O Neymar, o Pelé fez o gol, ele trouxe o tricampeonato pro Brasil. Não, mas acho que faz aí sentido. O Pelé vira presidente do Brasil. Não, cara, deixa o herói sendo um ícone de uma boa conquista e não um ícone de André, uma coisa. Eu concordo com o que você fala, eu acho que tem todo sentido. Eu não quero o Pelé presidente. Exatamente, cara. Mas aí que tá, que eu acho que é o grande problema, é o herói messiânico, sacou? É o herói que ele tem essa Eita, me ajudei. Transcende tudo, transcende o material. Sexualmente. Não, mas inclusive você falou do Pelé, mas é muito louco isso, porque se você pegar, por exemplo, o Maradona, ele tem esse quê até religioso mesmo do Maradona, sacou? Coisa que o Pelé não teve, né? Essa parte novamente messiânica. É que o Maradona, ele tacou foda-se, não quis cagar regra pra ninguém, só ficou lá cheirando e ficando doidão e comendo puta. Foda-se, a vida dele, ele fez o que ele quis. Não foi só isso que ele fez, não, tá? Tudo bem, sacou? Mas ele não quis cagar regra de como você tem que votar, se comportar e quem você tem que transar, sacou? Mais ou menos. Mas mais ou menos, mas não é nada tão agressivo. Ó. Pelo menos ele não entrou pro governo. Ele ajudou governos a entrarem no poder. Governantes, tá? Não governos. Ele ajudou, porque ele foi partidário de um ou outro, de Kirchner e os caralho, mas ele não fez parte de governo como o Pelé fez. Pelé foi ministro, gente. E o Pelé teve aquele discursinho lá das criancinhas, não sei o quê. O pessoal, a gente já discutiu no futebol a questão do Pelé, já naquele episódio de futebol. Tem uma música do Pelé, lembra? Acho que é do Pelé. A gente falou mais sobre o Pelé. ABC. Toda criança, como é que é? Criança tem que aprender a escrever. A ler, a escrever. Mas o Pelé, a gente falou sobre o episódio de racismo, onde foi escrachado nesse quesito. Eu coloquei minha opinião. Cara, o cara era uma porra de um jogador de futebol nos anos 60. Não precisa ser. Não sei. Lógico, não é pra elogiar o cara por atuação política, mas também não é pra cair em cima do cara. A gente tem que valorizar quem faz as coisas. Né? Quem realmente. Por exemplo, pega um cara que eu tava vendo aí, né? Aparentemente. Mas como diria o Romário, o Pelé calado é um poeta. Não, o Reinaldo, cara, que era do jogador Atlético Mineiro, entendeu? Aparentemente ele não foi pra seleção de 74, 78, que ele não foi para uma Copa do Mundo porque por fala política, ele assumiu o bagulho, entendeu? Então assim, a gente tem que elogiar esse cara, não, foda-se o Pelé. A única coisa que eu tenho pra falar aqui, pra terminar o assunto Pelé, é assim, no nosso episódio de racismo, a única pessoa que tinha voz de fala em relação a Pelé era a Jamile, e ela se posicionou pra mim. Ali morreu o que eu acredito que, nesse caso, faz sentido. Mas eu só tô colocando uma posição pessoal minha, entendeu? Sim. Claro. Naquela época lá, entendeu? E ficar massacrando o cara porque ele não foi um ator político relevante. Mas isso a gente já se posicionou. Quem quiser ver nosso posicionamento em relação a esse assunto do Pelé, vão lá e ouçam. Sim, mas a moral da história é essa, cara. Eu acho que a gente não pode deixar alguém escolher pela gente, cara. Concordo. Eu acho que herói tem que fazer o seu papel, mas não tem que ditar regra nenhuma. Herói cumpre o papel. Porque se você tiver um político herói, aí fudeu, cara.
Mas você acha que alguém for um herói, ou se seu herói for um político, você acha que alguém acha que está ditando? Ele está dando a opinião que ele acha, e aí vai ter os caras que vão seguir cegamente e não vão seguir, entendeu? Eu acho que também o problema não está no herói, o problema tá na gente de pôr o cara como herói. Exatamente, sacou? Eu acho que essa é a questão. Eu acho que de você acreditar que um herói é necessário e de você acreditar nos heróis, né? Acho que esse é o grande problema. De você acreditar que esse cara vai resolver seus problemas, sacou? Mas aí você entra num cara super pragmático, um cara super... tem suas convicções, sei lá, messiânicas ou religiosas, mas é um puta general... que, cara, combate com firmeza, com objetivo que é do Matrix, tá? Que é o... Agora, esqueci o nome dele, meu Deus. O Morpheus? Morpheus, caralho, como é que você... Morpheus. Que ele acredita que a única coisa que vai resolver a porra toda é o herói, Neo. que é o Neo. E que é um líder, e que é um messias, né? Que é o Messias. A construção dele não foi pra ser herói, foi pra ser Messias. É um Salvador. Era a volta do Salvador. E não um super-herói, como ele no final do primeiro filme, ele sai voando. Uhum. Com capa preta, mas era um Batman com poder de super-homem. Enfim. Mas isso que você falou é bem interessante, porque a trilogia do Matrix, por mais que os dois filmes subsequentes sejam bem toscos, eles também brincam com essa história, porque o Neo é um herói médio, sacou? Porque ele se sacrifica, né? Ele vira um Marte, só que ele não escolheu ser um herói, né? Não, ele duvidou a jornada inteira, mas o herói... Esse novo filme do Matrix aí. Não vi, você viu? O Revelation, né? Resurrection. Eu vi. Né? Bom, basicamente mostra como ele é um herói bem tosco, cara. Entendeu? Bom, mas isso que é massa, velho, porque isso que é doido, né? Porque quando você bota uma figura do herói, você obviamente idealiza essa figura, novamente ela é messiânica, ela tem um quê de sagrado, tem um quê de religioso nisso, né? Então o herói não tem... Vamos pensar num herói clássico, vamos pensar no Hércules, sacou? Ele basicamente é virtude pura, e mesmo o Hércules não era virtude pura, né? É um cara que fez um monte de bosta, inclusive, né? Mas tem sangue divino, é um cara que é destinado a grandes coisas, né? Ele era um bastardo de Deus, de um dos deuses, né? Não, sim, mas inclusive ele é um cara que por culpa de Hera matou a própria família, né? Por isso que ele fez os trabalhos, né? Então... Mas você idealiza essa figura, né? E novamente, eu vou voltar na porra do Marreco de Maringá, né? Do Moro, né? Marreco de Maringá. Tem gotinha de Maringá e tem gosto de marreco. Agora eu vou ouvir Marreco de Maringá e vou pensar no Moro, é isso? Mas é isso, eu acho triste, né? Como alguém nesse país consegue enxergar essa figura pífia, que não consegue fazer uma frase inteira coerente, como um herói, sacou? E até o Bozo também. Ver o Bozo como herói é uma coisa muito deprimente, sacou? Trash, cara. Para de chamar a gente de herói, para de chamar político de herói. Exatamente, sacou? Porque, por exemplo, o Lula tem uns colchão, sacou? Então o cara, porra, o cara tá malhando, tá lá fazendo uns crossfit, tá massa, tá com shape nutritivo. Calma aí. Audiência. Sério, vocês ouviram sim que o Lula tem um colchão. Ele tinha um colchão na cadeia. Agora ele tem o quê? Mano. Ele é crossfiteiro. Lula crossfiteiro, mano. Mano, é a realidade. Não sou eu que tô falando isso. Você vê as fotos, mano. O bicho tá com umas coxas gigantes, velho. Eu não vou procurar foto. O bicho deve estar fazendo agachamento com 300 quilos, velho. Tá foda, mano. Existe uma coisa mais trash, entendeu? Tchau, metade da audiência. Tchau, mãe. Sei lá, o Neo lá. Porra, pelo menos o cara se arriscou. Ou seja, se ele desse errado, ele morria, né? E se você pega os heróis tradicionais, certo? Os caras eram heróis de guerra. Tudo bem que guerra é uma merda, não sei o quê. Mas assim, o cara arriscou a vida. Aí a gente passa pro cara que é o herói de esportes, né? O que o cara arriscou? Porra nenhuma, entendeu? Ele arriscou ganhar, em vez de ganhar 10 milhões, ganhar 5 milhões. Certo? Esse foi o risco do cara. Né? Então, tá. Eu entendi o que você tá falando. Mas existe aquela coisa de superação, certo? No esporte. Aí você vem com esses caras, você vem pra um cara tosco que nem o Marreco de Maringá, ó, talvez seja ele é o Cubo, Moro, Marreco de Maringá. Né? Ele é o Cubo, seria um bom apelido pra esse cara. Né? Você vê, o cara nunca arriscou nada, nunca teve. Porra,
meu pai pensa assim, o que o cara arriscou? Nada. Eu Nada. sei, eu posso te falar. Ele arriscou sim quando ele saiu do governo, foi trabalhar numa empresa de advocacia que defendia a Petrobras, sei lá, vai tomar no cu. Ele arriscou sua imagem pública. Não arriscou porra nenhuma. Tá zoando, senhores. Pô, vou defender política. Entendeu? Mas temos que agradecer que essa figura já não faz parte mais do judiciário brasileiro. Então, pelo menos isso, né? Mas quando você Vamos voltar aqui. Não, mas espera rapidinho, só uma coisa. Quando você falou do esporte e de risco, eu lembrei do Ayrton Senna. Ayrton Senna era um herói brasileiro, né? Um herói do esporte brasileiro, né? Que morreu praticando esporte, que por bem ou por mal, Fórmula 1 é um esporte de alto risco. Sem dúvida. Né? Então, cara, eu não sei não, eu acho que eu tenho a impressão que entregador de bike corre... Não, aí com certeza. Aí eu tenho certeza absoluta. Não, o entregador da iFood aqui... diferente. Esse corre muito mais risco que... Exatamente. Isso é esporte. E ele não vai ganhar R$1 milhão de fãs e ter conta no Instagram e tirando foto com a Adriana Galisteu, puta que pariu. Caralho, a gente é velho mesmo, hein? Nossa, isso que é foda. O sex symbol Adriana Galisteu. Eu lembrei da Playboy da Adriana Galisteu. É melhor não. Todo mundo comprou então essa. Vamos lá. Né? Todo mundo comprou essa. Então, eu lembro. Vamos lá. Falamos dos escudos bostas, mas o Paulo, cara... cara, aquele quadradão, eu vou ser honesto, assim, é lógico que o efeito ficou muito mais feito no filme novo, mas aquele quadradão lá, eu achei tão legal aquilo, cara. Não tô reclamando, porque eu entrei no filme vendo desde o começo. Cara, Tropas vamos lá. Quando eu vi aquele bichão entrando lá no filme antigo, eu pensei em Tropas Estelares, Filmaço, cara. Filmaço, a gente já comentou algumas vezes. Cheia de ironia ali. E no final esse eles merece pegam... seu próprio Pequena Cultural, hein? Merece, com certeza. É talvez o filme mais mal compreendido da história. Com certeza. Eu concordo com certeza. Mas aquele bichão que chegou lá no começo me lembrou a rainha, né, dos insetos, chamava insetos, bugs lá, que era aquele larvão que eles pegaram no final e torturaram no final. Então, assim, ok, beleza. Então, não tinha problema nenhum com a tecnologia ou o visual daquele escudo cocô quadrado lá deles. O problema era exatamente isso de eu tenho um escudo, aí o cara pega uma faca e te mata. Mas tem uma porra de um escudo. Mas aí você explicou, mas eu prefiro a explicação pseudocientífica do Paulão. Não, mas e assim, mano, quanto mais porrada, ação e reação. Newtoniano. Ação e reação. Quanto mais ação, mais reação. Quanto menos ação, menos reação. Aí não é tão newtoniano, porque tudo bem, então se você der um tiro de canhão no cara com aquele negócio, ele vai morrer só porque ele vai ser acelerado para trás. Mas eu não sei o que acontece. Não, no livro, então, o canhão, essas coisas, qualquer arma balística mesmo perdeu a sua função em guerra de grande escala, né? Porque todo mundo tem escudo. Mas na verdade, Paulo, se a gente juntar com Lula crossfiteiro, se Lula com aqueles pernões estiver segurando o escudo e alguém jogar um míssil nele, com a panturrilha ele segura o míssil. Não, ele esmaga o Moro. Imagina ele esmagando a cabeça do Moro. Não, ele cara, segura na panturrilha lulística dele. Aí, novamente, eu já sugeri isso antes. A gente pode resolver a próxima eleição presidencial no MMA, velho. O Daciolo ganha, velho. O Daciolo ganha. Agora, se for flexão de pescoço, é o Churume. Não, mas se for do MMA, cara, o Daciolo arregaça todo mundo ali, velho. Então vamos voltar. Os escudos que a princípio eu chamei de escudo bosta, beleza. O Verme de Areia é muito melhor do que o do Duna, é bem melhor do que o do Star Wars. Ok, a gente concordou, certo? Filme só de filme, a jornada de construção do herói do Luke Skywalker também pra mim é bem melhor do que a do Paul. Agora, não tenho opinião. Você discorda? Não, mas eu falei. É diferente. É diferente. O problema é o seguinte, a questão do Luke Skywalker, né, é quase que um clichê num certo momento, tá? Então aquela coisa assim, não, eu vou ir pro lado negro da força, ou não vou ir, entendeu? É lógico que ele não ia ir, tá? Então assim, é clichê demais pra você dizer que é algo foda. Eu não li os outros livros, tá? Mas assim... E novamente, o Star Wars bebeu muito no Duna, né?
Mas você não disse que o filme do... Ah, tá. O Duna do livro do 65, Duna? cara. Ah, não, mas isso quer dizer que o cara leu? Não, Tem a semelhança. Sim, não, quer sim, dizer não. que tem a ver? Sim. Não é nada escondido. Ah, legal. Não, faz todo sentido. Eu acho, sinceramente, que só vendo o filme, o último filme, esse dos cinemas, pra mim, a jornada construída pela trilogia 456 do Star Wars, o Luke é muito mais construído do que o Paul. O Paul tava lá, pá, o cara é da burguesia, Cara, de repente tem poderes e... O grande momento do Luke Skywalker é no Império Contra-Ataca, que ele perde a mão. Entendeu? Aquele é ali que ele vira herói, é ali que ele termina a construção dele como herói. E, eu vou dar um spoiler. Essa jornada do herói, o Paul não termina ela. Quem termina essa jornada... Sério? Sim, spoiler total. Quem termina essa jornada do herói, mais ou menos, é o filho dele, né? Que inclusive é outra inspiração do Star Wars, que ele tem 2 filhos. Tem o Leto e a Gunnyman, que também é uma inspiração pro Luke e pra Leia, né? É bem claramente uma... Caralho. Bebeu aí. O filho dele que é o cara que... teoricamente faz a jornada do herói, né? Mas aí que é massa dos livros, sacou? Que ninguém é herói ali, sacou? Mas aí é Anakin e Luke, né? Pra você virar um herói, você tem que ser um grande vilão, sacou? Então é muito interessante Não, mas aí, novamente, tira aquela minha impressão que eu te falei, que eu só li o primeiro livro e vi os filmes, né? Que é aquela coisa do, porra, você tem os malvados e os bonzinhos, né? E pelo que você tá falando, na sequência, não tem só malvados e bonzinhos, tem gente com poder e gente sem poder. Não, por exemplo, eu vou dar um spoiler, né? Assim, esse é bem leve, então não quebra tanto a narrativa, mas porque o que acontece? O Paul consegue, por causa do Spice, né? Ele consegue ver o futuro. E tem outras questões aí que vai, assim, você não só tem o futuro... Se você sonha com coisas que realmente acontecem... Não, é de fato ver as possibilidades do futuro, e é uma das coisas também que a viagem, que a especiaria pode te dar, mas que teoricamente só as mulheres conseguem fazer isso, que são as Bene Gesserit, que você consegue ter acesso à memória das suas antepassadas. As Bene Gesserit, elas têm as memórias assim, tem que passar por um ritual lá, que tem que beber o Spice diluído lá, é bem específico. E você consegue acessar toda a memória dos seus antepassados, do lado feminino, né? E elas estão tentando achar um cara que consiga fazer isso para os dois lados, conseguir acessar a memória dos antepassados femininos e masculinos, né? Então, é uma viagem, né? E a grande questão é que o Paul consegue ver o futuro e ele vê que, assim, só tem uma maneira de salvar a humanidade. A humanidade só vai sobreviver se eu fizer isso, né? Agora, spoiler alert, se não quiser ouvir, dá um pause aí no podcast, pula aí é o Neil, né? uns 20 segundos. Ele não tem coragem de fazer. E o filho dele tem, né? Que é o Jihad. E que são pelo menos 60 bilhões de pessoas mortas. O Hitler era bonzinho, né, cara? Se tivesse o corte do Kina, isso seria mal interpretado. Não, mas você vê a doideira. Alguém vai cortar, né? Mas por isso que eu falei, sacou? Os livros são muito bons. Vale a pena ler tudo, cara, do Frank Herbert. Agora, eu vou botar mais esse que é o problema. Não, mas voltando àquela história de herói, não sei o quê, né? E é esse que é o problema do messianismo e do herói messiânico que o Januzzi estava falando. Cara, se você convence pessoas suficientes, né? Não, vamos matar um grupo de pessoas ali que tudo bem, é uma coisa horrível, mas é pro bem maior. Mas pro bem maior, pro futuro da humanidade serve. E é esse que é o problema, entendeu? Mas aí você pensa, você tem aí a invasão da Normandia. Não, mas... Onde sabia-se que 60% da tropa anfíbia que chegasse na praia ia morrer, e foi pior, morreu 70%. Você sabia, os generais sabiam, o Churchill sabia, Eisenhower sabia. Eu questiono esses teus números aí, mas... Não, beleza, mas se você não tem como provar nenhum, então vai ficar na minha palavra. Não, é interessantíssimo isso, porque assim, novamente, foi um custo grande para derrotar os fascistas, né? Foi um custo humano absurdo. De maneira... A batalha está ligado. Cara, mesmo que seja 5%, 20% de quem pousou ali, concordamos que guerra é uma coisa estúpida e horrível, de qualquer forma. Melhor ser evitado, né? Exatamente. É um mal necessário, às vezes. Né? Não, entendeu? O problema é o seguinte: se você pega na Segunda Guerra Mundial, né?
em torno de 80% das baixas militares alemãs foram na frente oriental, foi contra a União Soviética. Sim. Tá? Então, assim, cara, se ia fazer o quê? Deixar os nazistas matar todo mundo? Pois é, Exato. mas aí você chega e joga uma galera pra frente, pra linha de frente, sem roupa, sem arma. Isso era... Então... Onde? Sem arma? Onde? Stalingrado? Não, isso não é verdade. Era assim, vão pra frente. Se morreu primeiro, você pega a arma dele e atira. Você acha que isso é verdade, cara? Não, eu tô falando do filme, cara. Filme lá. Então, porra, mas você acha que isso é verdade? Você honestamente acha que isso é verdade, cara? Você acha que alguém consegue ganhar guerra fazendo isso? Aí? A questão é essa. Entendeu? Você acha que alguém ganha guerra fazendo isso? E até porque, mano, o cara tomou um tiro. Como é que você vai achar o cara com a arma lá na porra da casa do caralho? É inviável. Não, ele tá citando um filme que é muito legal. Eu sei. Acho. Enemy at the Gates, né? Sobre Stalingrado. Não, isso nunca aconteceu, entendeu? O problema dos russos nunca foi esse, certo? Ninguém tá negando a brutalidade deles e do soviético, não é nada disso. Mas isso não aconteceu, tá? Todo mundo tinha roupa para inverno, todo mundo tinha alimentação e todo mundo tinha arma. Eu sei. Então quem ganhou Stalingrado? Quem ganhou Stalingrado? Quem ganhou a Batalha de Stalingrado? Não foram os alemães. Não, claro que não. É isso que eu tô te falando, cara. Eu te falo uma coisa, Paulo. Uma coisa que meu pai me falou desde sempre, assim. Se alguém invadir a nossa casa, a primeira coisa que você faz é apagar as luzes. Pega o quadro geral e apaga. Porque você consegue andar pela sua casa no escuro, sem bater nas coisas. O invasor não consegue. Stalingrado foi um erro estratégico alemão, pelo período que eles foram lá. Não foi um erro estratégico. Era uma pressão... não foi um erro estratégico. Vamos deixar isso para um episódio específico da Batalha de Stalingrado. A gente vai precisar conversar muito sobre isso. Não, porque eu acho que é muito mais... Só voltando a dizer o seguinte, quantos soldados russos você acha que conheciam Stalingrado? 6.897, segundo a última contagem da Forbes. Quantos conheciam Stalingrado? Nenhuma conhecia. Então, assim, era tudo cara de fora. Então, isso aí não entra na jogada. Tá? Vamos deixar... Vamos deixar... Só para os nossos ouvintes entender, eu tô querendo fazer um episódio faz tempo. Sim. Faz quase um ano que eu tô falando isso aí. Vai rolar. Sobre diferentes visões da Batalha de Stalingrado. Vai rolar. No cinema. Vai rolar. Então eu tô querendo, talvez, o próximo Quina Cultural vai ser isso aí. Inclusive, acho que depois de um ano a gente começou tá todo mundo na vontade de falar, porque eu tô louco pra falar sobre isso. Exato. A gente vai falar então, inclusive, ouvintes, se tiverem sugestões aí, mande pra gente que a gente pode pensar em fazer aí um episódio. Boa. Bom, então eu vou só continuar aqui pra gente continuar esse assunto. Escudos bosta, a gente já definiu que... Não é isso. Você concluiu. Não. O Januzzi botou a visão dele do livro e você botou sua visão pseudocientífica, que me convenceu muito mais do que o do... pseudocientífica, tá? Então, assim, tem vários com a verdade. Lembrando que o Paulo é a voz da ciência do Quina do Mundo. Exatamente. O Verme de Areia pra mim também é bem melhor no Duna. O Luke pra mim tem a jornada de herói bem mais construída no primeiro filme do que do Paul. Agora, pra mim tem uma parada muito importante. Vamos lá. Tem a população nativa do planeta Duna e tem os conquistadores. E os caras vão pro pau. E os caras arrebentam. Qual deles? Não. Os nativos. Os nativos ou tá? Não, os nativos, eles seguram a onda. Eles não foram extintos. Agora, analogia a Star Wars, pra mim, cara, a raça que melhor defendeu um planeta de uma invasão alienígena, entre aspas, porque vocês já deixaram bem claro que não existem alienígenas, são os Ewoks. Star Wars. Pra mim, Ewoks sempre, velho. Ewoks. Cara, olha, don't fuck with the Ewoks. Pra mim, eles são sinistrão, velho. São pica, velho. São pica. São sinistrão. A galera de Duna que faz passinho. 2 pra lá, 3 pra cá. Não, mano, se tivesse Ewok em Arrakis, velho, o Imperador ia comer na mão deles, velho.
Não. Ele faz churrasco de Stormtrooper e pandeiro do crânio dos caras, né, mano? Não, sopa. Faziam sopa com o capacete dos caras. Com tecnologia neolítica. Isso. Neolítico, exatamente essa palavra é deixada. Idade da pedra, cara. Os bichinhos, velho, os ursinhos, velho. Tecnologia neolítica, velho. Destruindo nave espacial, sacou? Então, don't fuck with the Ewoks. Frase boa de camiseta, hein? Don't fuck the Ewoks. Ponto pra Star Wars agora, pra mim. Ewoks. Então, Picas. Mas assim, é que, novamente, o Star Wars é uma franquia que bebeu muito do Duna, né? Mas eu quero pegar uma frase aqui, porque assim, o Duna ele é muito bom em citações, né? O livro, inclusive, ele seguiu uma tradição do Asimov, que antes dos capítulos você tem uma citação de um livro dentro do universo, né? Grande parte dos do Duna original são da princesa Irulan, que é uma personagem que vai aparecer no próximo filme. Que é a filha do Imperador. Exatamente. E lembrando que do Asimov era uma citação lá do Enciclopédia Galáctica. Enciclopédia Galáctica, exatamente. E tem uma frase, é uma litania que eu acho muito massa do Duna, que eu acho que a grande frase do Duna é o The Spice Must Flow, né? The Spice Must Flow, né? A especiaria tem que fluir. Que é o grande commodity que muda, que faz a economia global, universal, galáctica sobreviver. Que na época que o Frank Herbert escreveu, era uma puta analogia pro petróleo, né? E o Frank Herbert é um mestre de analogia. Mas que a litania é contra o medo. Lembra no início do filme, quando o Paul Atreides bota a mão numa caixa? Sim. E aí a mulher, a Gaius, bota uma bota uma agulha com o Gondjabar, né, que é um veneno fatal, que se encostar ele morre instantaneamente. E aquela caixa, no livro explica de maneira mais detalhista, a impressão que dá é que sua mão está derretendo. E se ele tirar a mão da caixa, ele vai morrer, porque ela vai injetar ele. E é interessante, né, porque fala, é assim que a gente vai descobrir se você é um humano ou não, se você enfrentar o medo. E aí tem a litania contra o medo. Medo não, dor. Não, é medo. Esse que é foda. Não, o cara pergunta, o que eu vou encontrar nessa caixa? Ela fala dor. Tem, sim. Mas aí tem a litania contra o medo que ele, acho que, não sei se ele ou a mãe cita, a Jessica, a Trady cita na hora, que é: eu não temerei. O medo é assassino da mente. O medo é a pequena morte que traz total obliteração. Eu enfrentarei meu medo, permitirei que ele passe sobre mim através de mim. E quando houver passado, voltarei meu olhar interior para ver sua trilha. Para onde o medo foi, não haverá nada. Só eu restarei. E eu acho do caralho isso aqui, sacou? Que medo é foda, sacou? E assim, é uma litania, uma reza mesmo para você ficar contra medo, né? E é difícil isso. Então, você sabe que eu acho que foi um livro que eu já recomendei, Empire of the Summer Moon, né? Eu acho que eu recomendei, que é justamente sobre os Comanches, né? Lá nos Estados Unidos, que criaram um império gigantesco, certo? Atrasaram os americanos a colonizar o interior dos Estados Unidos por 50, 60 anos. Pararam, assim, simplesmente pararam os caras durante meio século, um século, né? Até chegar lá. E uma das coisas assim que eu sempre achei curioso, né? E aí esse tipo de linguagem talvez a base da superioridade, entre aspas, militar europeia, tá? Que é o seguinte, cara. Então, geralmente os caras, qual que era o problema dos Comanches? Eles iam lá, se o cara tava fechado num lugar lá, põe lá um fortezinho lá, atacou, começou a morrer, os índios começaram a morrer, eles abandonavam, entendeu? E se você pega militarmente os europeus, não, a gente continua até perder ou ganhar. É extremamente complicado nessa questão do medo aí. Sim, não, com certeza. Entendeu? Esse discursinho é o discursinho militar europeu, cara. Ou seja, porra, você para pra pensar, cara, vem aqui as guerras napoleônicas, né? Que ficava lá, ou Guerra Civil Americana, ou Guerra da Independência Americana, fica lá duas linhas, um atirando contra o outro. O que faz? Qualquer pessoa sã vai embora disso aí. Sim, claro que sim. Entendeu? Mas a porra do europeu fica lá levando tiro e morrendo pra nenhuma. Assim, com
É isso que eu quero chegar. Mas isso faz todo sentido, né? Até porque muito da questão, isso é uma litania das Bene Gesserit para elas mesmo, né? Esse discurso não é pros outsiders, né? E elas são manipuladoras totais nesse sentido, né? Elas fazem os caras fazerem exatamente isso, né? Fazer se matar em batalha, fazer o que for necessário para que os planos delas se cumpram. Elas são os Jedis da... Mas aí tem o lance do medo. Sim. A mesma coisa, Anakin, o lado fraco dele era o medo. Tanto que o Yoda falava, é medo. E o medo dele se transformou em vingança. O fear is the dark side, né? Tem umas coisas assim. Então, eu tô querendo chegar nisso. Medo é exatamente isso, cara. Mas, você se transforma em vilão, um herói, ou um boss. Não, é que é uma discussão complicada. Herói, com certeza é complicado. Porque, simplesmente, por um lado, né, lógico, enfrente o seu medo, aquela coisa de autoajuda. Positivo, ninguém tá falando nada. Mas por outro lado, aceite levar um tiro em nome de Hitler ou em nome de qualquer um, entendeu? E as duas coisas vão junto, cara. Sim. Isso é muito louco, Paulo, porque assim, todo mundo tem medo. Eu tenho medo de um monte de coisa, o André tem, você tem, sacou? Sem dúvida. E isso é muito bizarro quando você começa a pensar também no que se exige de coragem, né? O que é ser corajoso, né? Depende muito, é muito complicada essa discussão, né? Do que é ser corajoso, do que é ser... Porque assim, eu tenho medo, eu sou peidão pra um monte de coisa. Um monte de coisa aí, foda-se, eu peidei e não vou, sacou? Quando era moleque, era descaralhado, encarava tudo. Hoje não. Eu vou dizer o seguinte: medo é civilização, cara. Não era gelo, mas palavrão porra? Não é civilização? Não era gelo também? E é gelo? Também. Porra, Paulo, tá foda, hein, cara? Não, tem várias coisas. Dependendo do ângulo que você ataca. Não, cara, é aquela coisa, mano. Entendeu? O que é civilização? Você parar de atuar. Você parar de fazer aquela coisa que você quer fazer em nome de um futuro melhor, entendeu? Então alguém bate em você ou bate na tua família, você vai querer matar o cara. Isso é normal, isso é quase instintivo, né? Mas o que é o civilizado? É não fazer isso. Mas o que é corajoso? Então, aí que tá o negócio, cara. Aí que entra a nuance, né? Será que a coragem sempre é o melhor? Essa que é a questão. Aí tem que citar William Wallace no filme Coração Valente. O filme. Lá vem o Paulo, cara. O Paulo tá vermelho. Nada. O Paulo tá de boa. Coração Valente, Malé. O cara era corajosão e acabou sem a cabeça, maluco. E aí? Mas acho que. Mas isso. Vamos manter a cabecinha. Beleza, ok, eu concordo. Mas, por exemplo, eu lembro uma história do que meu pai me contava, de um conhecido dele, mais velho, que participou da resistência lá em Paris na Segunda Guerra, né? Ele era brasileiro. Ele era brasileiro, cara, ele estava em Paris e decidiu entrar para a resistência. Ele era da legião estrangeira. Não, a legião estrangeira é só imperialismo francês, mas tudo bem. É estrangeiro, é só na África. Mas o cara, para ele entrar na resistência, ele falou: não, beleza, você pode entrar, só que você precisa de uma arma. Como você consegue uma arma? Matando o soldado alemão. Sacou? Então ele ficou vários dias observando lá um soldado que fazia uma ronda e um cara novo, sacou? Devia ter uns 19 anos. Até que ele, conseguiu pegar o cara num cano lá, num cantinho, enforcou, rasgou o pescoço do cara e levou a metralhadora, o fuzil. É assim que se fazem os heróis. Matando... Mas assim, novamente, esse é um cara corajoso, sacou? Um cara que matou um nazista pra pegar Não, e agora pra entrar numa resistência a posteriori, né? A gente julga, cara. Esse cara é um puta do herói, é um exemplo a ser seguido, certo? Agora a questão é a seguinte: a gente pega, por exemplo, a turminha, não, porque o comunismo está tomando conta do Brasil. Imagina o Lula vira presidente e o cara faz a mesma coisa. Nesse caso, esse cara é um herói. Entendeu? Ele, de certo modo, ele é um herói, entendeu? Porra, entendeu? A história não vai julgar o cara desse jeito. Eu só queria discutir uma coisa, essa questão de feudalismo e monarquia, o que seja, não é nada para próximas democracias que a gente tem aqui, hoje em dia, né? E é algo muito comum em ficção científica.
Eu diria o seguinte, na maioria deles seria isso. Mas você não acha que, no caso do Duna, isso aí é totalmente inspirado no Fundação, né? No Asimov. Não, eu sei. Não, que é inspirado, mas assim, de certo modo é porque o cara enxerga o futuro, assim. Porque eu li um artigo aí do Frank Herbert, né? Que justamente ele acreditava que a condição natural do ser humano é feudalismo. Você concorda com isso? Não, eu não concordo, mas é algo assim, cara, não é algo raro, entendeu? Algum tipo de feudalismo ou mesmo, sei lá, o império no Fundação é algo comum. Você pega o Enlec, eu estava lembrando aqui, tem um império lá do mesmo esquema, entendeu? E eu acho que é algo que vale discussão aí. Por que seria isso? É interessante, É interessante isso. Mas eu acho que isso aí é uma discussão, cara, profunda, né? É que, novamente, né? Eu reli recentemente os Despossuídos, né? Da Ursula K. Le Guin, né? E é interessantíssimo, né? Porque é a artificialidade da sociedade anárquica. Foi essa a tua conclusão? Não é uma conclusão, mas é uma coisa que eu acho que ela deixa bem clara. Não, eu acho que a questão da artificialidade é o problema que eu já discuti aqui antes. A gente tem uma utopia, como é que a gente chega na utopia? É difícil se imaginar algum caminho, né? Então ela cria esse caminho que é artificial. Sim. Mas até o idioma, assim, né? Porque é um idioma criado. É o idioma. Né? Que é o que eu tentei discutir com a Mária, que eu tentei dar como exemplo, né? Foi justamente a questão do idioma. Não, foi justamente isso, né? Que para mim foi algo revelador, certo? Foi algo revelador, entendeu? Que foi o seguinte, no livro chega, tem um certo momento, tem os físicos que tem lá, se comunicam com físicos de um planeta com outro planeta, né? E aí o físico tem um planeta que é que nem o nosso. E aí tem o planeta dos anarquistas, né? E aí o físico dos planetas, uma hora ele chega assim e um anarquista vai lá pro planeta original lá e ele começa a conversar. E aí a pessoa pergunta sobre um físico, um físico anarquista, né? E aí o cara trata como se fosse um homem, né? Trata como se fosse um homem, certo? E o interessante é o seguinte, não, era uma mulher. Isso como uma mulher? Eles ficam chocados, né? E a questão por quê? E aí que eu acho que achei interessante. Isso, cara, se você pega em artigo científico, eu não sei se vocês chegaram a entrar muito nisso, nessa parte mais. Cara, você geralmente tem o primeiro nome abreviado, inicial e o sobrenome. Uhum. Tá? Então, você não sabe se a pessoa é homem ou mulher. E isso eu parei pra pensar, cara. Mano, quantas coisas que a gente pressupõe pelo fato de saber se é homem ou é mulher. Com certeza, cara. E é isso que eu tava falando com a Mária, que estava discutindo lá, que é justamente, não é a questão de pronome é um negócio secundário. Para 98%, a não ser que eu tô interessado em comer a pessoa, foda-se se ela é homem ou mulher. Essa que é o que eu queria chegar, entendeu? Foda-se se é homem ou mulher. Se é a reação do dia a dia, não interessa se é homem ou mulher. Então, por isso que eu falei, se você quer fazer um negócio sério, é abolir todos esses pronomes, cara. Então deixa eu fazer uma última pergunta para vocês sobre o filme e tal. Só uma última impressão, eu acho que aí já pode fazer recomendações e tal. O que eu pensei também quando assisti o filme, que eu acho que foi uma das coisas que eu mais pensei depois que eu assisti o filme, foi assim: ser gerido por um imperador. E o Paulo já deixou bem claro, e eu concordo, que era um esquema feudal intergaláctico, se eu posso simplificar assim. Então tinha um imperador e todo mundo seguia o cara por questão, e aí eu não entendi se no filme era alguma coisa religiosa, hereditária, ou alguma coisa de coação, né? Militarismo. É religioso. É religioso porque... Não, só para explicar, assim, porque desde que os humanos se libertaram das máquinas pensantes, dos robôs, virou uma monarquia teocrática. Então esse cara foi o linha de frente de derrubar... Não, o antepassado dele. Ok. Então a família dele foi lá e destruiu a família Corrino. Beleza, que é uma galera de tecnologia que fudeu geral. Tá bom. Então é religioso. Então agora temos que agradecer. E aí gerações depois o universo agradece esse cara, ou seja, respeita e segue o que ele fala. Tá? Primeiro, que eu nunca tinha ouvido falar que imperador tem alguma coisa a ver com religião. Sim, reis e... Não, mas mandato divino. Faraós e tal. Mandato divino? Monarquia só se justifica por religião, cara. Mas aí são reis, não imperadores. Tanto faz. Rei, imperador, qualquer coisa. Ou é por força, ou é mandato divino. Entendeu? Legal. E
se você conquista um lugar lá e você quer ter uma justificativa para lá, você vai transformar o teu mandato por força, ou seja, porque tem um exército, se você for contra, eu vou te matar, você vai transformar nisso num mandato divino. Ok, então todos os planetas envolvidos nesse império, eles acreditam que aquele cara é um ser supremo, então assim, a última palavra é dele. Então, mas E aí- ele tem um mandato de imperador porque ele é descendente dos caras que conseguiram livrar a humanidade das máquinas por mandato divino, sacou? No Ok. Duna, no livro, isso ficou um pouco mais claro, né? Eles têm um livro sagrado também, né? Que é o Orange Catholic Bible. Orange? Orange, de laranja. Orange Catholic Bible, né? Que são escrituras em cristãs. Ok. E só lembrando aí que pros ouvintes aqui, que católico, né, é lógico que quando a gente fala católico aqui no Brasil, a gente tá pensando em igreja católica. Católico quer dizer universal. Exatamente. Em grego. Então calma aí, então não é o padre Júlio de Mello, é o bispo de Macedo? Não, mas no Duna é a Bíblia Universal Laranja. É isso mesmo, é literalmente isso. Moedo, pai do imperador galáctico. Pai! Então, ok, então... Né, o Amoedo o Partido Novo é laranja, né, cara? É laranja. Bosta, hein? Aí, ó, a escória do Brasil, cara. Se ele chegar lá como presidente, a gente já tem um presidente ministro. zen cristão. É o ministro. Padilha é presidente do Brasil. Não, ele é presidente do Brasil, tem um ministro que, já que a gente tá falando de laranja, é o Queiroz. Mas beleza. Vamos lá que a gente vai ter que privatizar todas as Copenhagues do Brasil. Mas tudo bem. Aí o que acontece? Eu prefiro nem pensar nas implicações disso, cara, mas tudo bem, vamos lá. Eu tô tentando pensar. Só tá dando merda, cara. Só tá dando merda. E eu tô passando mal já, cara, de tentar ver as implicações disso. Vamos começar a 22 então na cadeia, com o processinho. Me dá um copo com açúcar. Com açúcar, por favor. Aí o que acontece? Ok, então beleza, as casas estavam lá. Então, cara, o imperador acha que é melhor. Tem lá uma galera que é, porra, muito digna, muito, né? Os caras são, uma casa puta Stark da vida. Mas tem a Lannister, que fode geral, mas traz muitas riquezas ao Império. O Lannister? O Lannister era pica, o cara, porra, tinha dinheiro. O Lannister sempre cumpre suas promessas. E o Stark é honradão. Aí acontece, ele tira um... Eu não sei o que é essa porra de Lannister. Stark não é do Homem de Ferro, cara? É cross HBO. CrossFit? Cara, eu não sei. Esse Lannister, eu não sei que porra é essa, cara. Então... É do Seus Anéis lá. Aí, é Game of Thrones. Puta que pariu. Você não viu? Ok, não. Aí chega o imperador, ele tira uma casa, põe outra lá pra poder gerenciar algo que é primordial no universo dele, que é um MDzinho lá preparado na areia do deserto. E aí que eu não entendi foi, porra, o cara não quer lucrar, o cara não quer ser o pica, não tava harmonioso o negócio. Por que ele trocou as casas? Você vai entender no segundo filme. Tá bom. Então tá bom, eu encerro aqui meus argumentos, senhores, muito obrigado. Não, é que esse spoiler não vale a pena, sacou? Eu vou soltar agora. A gente nunca mais vai falar sobre Duna, vai? Não. Então, deixa aí, galera, vamos ler o segundo livro, os livros... A gente revisita as coisas de vez em quando. É só ver o filme do David Lynch, que nos primeiros 5 minutos do filme ele já explica isso. Tá bom, beleza, entendido. Bom, acho que... Fala, Paulo. Não, a outra coisa que eu acho que eu queria falar é o seguinte. A gente tem toda essa questão da computação. Né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de computador. Sim. Certo? E tem religião contra isso, não sei o quê. Vamos estabelecer algumas coisas que acho que é importante. Primeiro, o livro foi publicado em 65. Sim. Certo? Ou seja, ninguém sabia o que era um computador. Tá? Devia ter meia dúzia de cara que tava fazendo computador e bem longe do que a gente tem hoje, né? Bem longe do que a gente tem hoje. Tá? E se você pega a turma lá do que gosta de Star Trek, a
a geração original lá, a série original, né? Então, o jeito que o Kirk derrotava os inimigos computadores, teve alguns, era no... Como é que o pessoal fala? Um jiu-jitsu verbal. Sim. Entra em contradição, aí o bicho explode, pega fogo, né? Todo mundo sabe, cara. Se dá uma merda no computador, você vai ter tela azul. Mas isso é uma tradição do Star Trek que não, tela azul é um tapa no computador, foda-se. Mas até no Discovery se usa isso, né? Mas tudo bem. Exatamente, né? Não, mas até Star Wars, quando dá um pau lá no R2D2, o Luke dá uma porrada e ele volta a funcionar. Não, mas continua. Eu acho que eu sei onde você vai chegar, mas vamos lá. Não, mas a gente teve o nosso episódio aí que a gente falou de inteligência artificial com Augusto, né, algum tempo atrás, né? E assim, o que eles entendiam em inteligência artificial em 1965 é bem diferente do que a gente entende ele hoje. Com certeza. E isso, cara, eu acho assim, tem consequências enormes, né, pra viabilidade, assim. Porra, faz sentido o Duna hoje? Não, mas isso é ótimo, sacou? Porque eu te pergunto, que você é um cara que entende mais de matemática, um mentat, faz sentido mentat? Justamente, cara, essa era o X da questão. Porque é o seguinte, existem duas coisas que a gente precisa chegar. Só explicando que então, mentat é um computador humano, né? Uma pessoa que faz os cálculos na cabeça, já que os computadores são proibidos no Duna, você tem uma pessoa que faz os cálculos. É um especialista em água. É um mutante. Esse autor é um mutante, né? Ele é um mutante. Por que isso é importante? Né? Por que essa questão aqui é importante? Se você pegar, por exemplo, vamos pegar um projeto de um avião. Tá? Então, você gostaria de que o avião fosse estável. Ou seja, se eu jogo o manche para a direita, ele vai fazer um certo movimento. Se eu jogo o manche para a esquerda, ele vai fazer um certo movimento. Certo? Qual que é o problema? Se você pega os aviões de caça, aqueles muito ultra manobráveis, não sei o quê, né, eles não são estáveis nesse sentido. Eles são estáveis no sentido do computador. Tá? Ou seja, o computador vai detectar que ele está saindo de um certo, ele vai corrigir a trajetória. Né? E muito do que a gente chama de inteligência artificial hoje, e não inteligência artificial dos anos 60, é isso. Tá? Então, isso que eu estou falando aí, dos mentat, porra, os mentat não fariam diferença nenhuma no mundo de hoje. Hoje, no mundo Brasil, mundo 2022. Exatamente, porque o mentat é uma máquina de cálculo. Mas como é que você. Mas aí tá o negócio. Mas se você pega lá no mundo real, tá, você tem que estar fazendo 1 milhão de contas por segundo e é a máquina atuando lá no manche do avião, ou vamos ser claro, no mercado financeiro, sim, certo? Que são algoritmos que estão interpretando isso. Mas então, novamente. Como é que entraria ali? Sim, mas no mundo onde os computadores teoricamente não existem, mentat faz algum sentido. Faz. Por quê? Você vai fazer um negócio lá. Só que a gente faz coisa muito mais avançada do que qualquer mentat poderia fazer. Não porque a gente seja mais avançado que os mentat. Não é isso. É que a gente interfaceia com a máquina. A gente consegue dar comandos na máquina, no avião, por exemplo. Só dou um exemplo de avião, que é só um exemplo concreto, né? A gente consegue mandar, sei lá, 1000 instruções por segundo. O que é? O mentat vai digitar 1000 números por segundo lá no avião? Não vai fazer isso, porque não tem dedo para fazer isso. E essa é a diferença. E aí que tá o negócio. O que a gente chama de inteligência artificial hoje é muito diferente do que o Frank Herbert ou o Asimov chamava de inteligência artificial. Com certeza. Como é que entraria isso nesse universo do Duna? Interessante. E a gente sabe que alguma coisa tem. Por exemplo, você tem aquela sondinha assassina lá que no filme tá lá. Então, mas ela é guiada por uma pessoa, né? Mas mesmo guiado por uma pessoa, ela é um drone. Tem que ficar parada. É um drone. Não, mas ela tem que ficar parada. Ficar parado não é fácil. Não é fácil ficar. Porra, pede pro pombo ficar parado no ar, cara. Entendeu? É difícil. Vai ficar parado, enquanto ele estiver em cima do meu carro, ele vai descarregar toda a merda da bunda dele no meu carro. Ele vai. O que eu não tô discutindo é isso. O que eu tô discutindo é extremamente difícil ficar. Imagina, alguém solta um peido dele perto lá. Vai ter uma corrente de ar que vai desviar ele de posição.
Entendeu? Então ele tem que ter algo para manter. Quando eu falo peido, na verdade é o que é? O motor dele não é tão exato, então ele vai ter errinhos, então ele vai começar, ele não vai ficar parado, ele vai começar a sair da posição dele. Alguma coisa tem que manter ele na posição. E isso não vai ser o cara lá escondidinho pilotando. Então, mas uma das coisas que é tratado no livro, né, é que tem alguns planetas, né, que é Richess e Ix, que são planetas que vão no limite ali da imposição religiosa do jihad, né? Que eles fazem máquinas pensantes no limite e vão extrapolando cada vez mais os limites na legalidade para eles não serem bombardeados, né? Porque a punição de você construir uma máquina pensante é bombardeio nuclear no planeta. Eu acho que a moral da história é a seguinte, eu acho que nisso aí. Essa questão de inteligência, né, entre ter alguma coisa parecida com uma pessoa e alguma coisa que faz decisões básicas que não é inevitável, qualquer tecnologia. Por exemplo, eles têm aqueles. Se você vê no filme agora, tudo bem que isso está ligado ao filme, não é o livro, né? Aqueles ornitópteros. Uhum. Primeiro, isso aí seria um desastre, seria uma merda. Eu afirmo isso. Tá certo? Mas vamos explicar, né? Vamos explicar. O ornitóptero é uma nave, um veículo voador que bate asas como se fosse um inseto. Como se fosse, em particular, uma libélula, né? Isso. Só que não funciona. Tá certo? Não, seria um desastre isso. Engenharia, né? Engenharia. Então, é muito legal visual no filme, mas engenharia, helicóptero seria muito melhor. Mas uma coisa assim, eu acho que o que foi bom desse episódio é que a gente abre algumas questões interessantes, né? E uma que eu queria tratar, mas eu vou deixar para um episódio futuro, que é do paradoxo de Fermi, né? Porque no universo do Duna não existem alienígenas. Existem espécies não inteligentes, né? Tipo verme de areia e tal, o sandworm, mas não tem alien. No último livro, o Frank Herbert deixa meio ambíguo, porque ele fala que tem um inimigo que pode destruir a humanidade. Não é claro quem é esse inimigo, sabe? Não fica muito óbvio. Se é um alienígena ou um grupo de nazistas do espaço, né? Então, não é o ganso de Londrina lá? Na verdade, assim, o que se leva a crer é que são os Face Dancers, né? Que é um offspring lá dos Bene Tleilaxo, né? Tá. Tem que ler o livro. Calma aí, Face Dancers? São pessoas que conseguem trocar aparência. É a galera do TikTok? Não, eles conseguem trocar a aparência deles, né? E tipo a mística do X-Men. E nos livros do Brian Herbert, aí vira que são as máquinas pensantes que conseguiram sobreviver ao jihad, né? Então é meio polêmico, né? Quanto a isso. Mas quanto a Skynet ou Matrix. Exatamente. Mas quanto à questão do paradoxo de Fermi, num episódio futuro a gente pode tratar isso com mais detalhe. Show. Boa. Perfeito. Bom, eu acho que a gente já discutiu pra caralho Duna. Valeu. Se alguém tiver alguma ideia aí, alguma coisa que a gente não falou, né? Por favor, fala com a gente que a gente pode tentar discutir mais pra frente aí. Porque você tá falando com gente que gosta do assunto, né? Então, não é simplesmente... Não é algo pra gente, pelo menos pra mim e pro Thiago, né? Não é algo mecânico, né? Não. É algo que a gente gosta de pensar no assunto, a gente gosta de discutir. Vocês têm alguma coisa mais para falar hoje? Acho que não, cara. Eu tenho algumas recomendações aqui. Então, por favor. Manda lá. Vamos lá. Cara, eu vou começar com um documentário que é o Jodorowsky Dune, né? Que é um documentário sobre o filme o possível filme do Duna do Alejandro Jodorowsky. É de 2013. É muito bom, é interessantíssimo, sacou? Eu não sei como... Eu acho que ele não tá em nenhum streaming agora, mas assim, eu acho que se bobear até no YouTube você consegue achar esse documentário. Eu vou recomendar o gibi que eu falei. Eu vou recomendar alguns gibis, né? São dois especificamente. Os dois são do Jodorowsky, que é o Incal e o Metabarões. Você consegue os dois em português, né? São obras-primas de quadrinhos, né? São excelentes. E... falando em quadrinhos, tem uma adaptação do Duna que saiu pela Intrínseca, que é bacana, né? Ele é bem fiel, assim, ele é fiel até demais ao livro, né? É bacana, é baratinho, vale a pena ler. Tem um canal de YouTube que é o Queen's Idea, eu vou botar lá no link, que, cara, esse é o maluco mais especializado em Duna que eu conheço, sacou?
né? Ele gosta muito do Hyperion Cantus também, ele fala algumas coisas, ele fala muito do Song of Fire and Ice, do Martin, mas a especialidade do cara mesmo é Duna. O bicho é pica. Assim, qualquer detalhezinho da saga específico, o cara tem um vídeo sobre isso. Então você quer saber qual é a cor do vestido da Lady Jessica, o cara tem um vídeo sobre isso. Então, eu vou recomendar isso. Que mais? Eu vou recomendar mais uma coisa. Como vocês sabem, eu gosto muito de jogar RPG. E tem um RPG do Duna, recente, que saiu pela Modifius, que é uma editora inglesa. E, cara, vou te falar que tá bom, viu? Ele é um sistema 2D20, que é um sistema mais narrativo, né? Ele é um Rose-Light, digamos assim. E é muito massa, sacou? Eles têm umas aventuras prontas já que estão bem interessantes. Eu achei que o input que eles tiveram sobre o universo do Duna foi bem... Não vou dizer holístico, mas foi muito bem feito, assim, foi muito categórico no que eles queriam fazer. Então, pra quem gosta de RPG, tá lá. E mais uma coisa, o Frank Herbert, ele ficou muito famoso pelos livros do Duna, né? Só que ele escreveu outros livros, né? Que não são do universo Duna, que são sensacionais, né? Eu vou citar só alguns, né? Tem o The Green Brain, The Eyes of Heisenberg, que é sensacional. The Santaroga Barrier, lindo. E tem um que é The White Plague, esse também é sensacional. E The Dragon in the Sea. Então, não são livros tão fáceis de achar em português. Você acha a tradução em espanhol deles, se não é em inglês, cara. E aí é PDFzinho, aí, EPUB, você consegue. Mas o Frank Herbert é um escritor que vai além do Duna. Duna realmente eu acho que é o opus dele, mas os outros livros são muito bons. E é isso aí. E aí, André? Beleza, bom, eu tenho uma... Cara, eu nunca achei que eu fosse fazer essa recomendação, principalmente quando Duna, mas, cara, tem um filme que eu acredito que Duna vai virar um Sessão da Tarde daqui a alguns anos. Sim, porque ele tem características de Sessão da Tarde. Tem jornada, tem herói, é bom, é gostoso, é fluido, vai embora. Parece falar que Sessão da Tarde é alguma coisa... bosta e rasa, mas pra mim nunca foi. Cara, mas vai matar a novela, né, cara? Vale a pena ver de novo, né, cara? Não, mas... de filme, mais propaganda. Porra, não tá dá pra ser... Tá rodando o Clone agora, inclusive. Então. O que cara, como é que você sabe disso, cara? Que coisa bizarra. Eu prefiro não responder essa pergunta. Jobless. Entre o abdominal de 2 horas e o peitoral de 5 da tarde, você assiste o Clone. Cara, um filme, cara, que eu acho que tem... Cara, a gente falou de Star Wars, a gente falou de Matrix e tal, mas tem um filme que foi Sessão da Tarde, um filme de 1983, tá? Se vocês quiserem, vocês assistem no YouTube, é dublado, precisa ser dublado, se chama Krull, Krull. Sensacional esse filme. É bom pra caralho! É bom para um caralho! Esse filme é ótimo. É muito bom. Krull é um Conan. Isso! É um Conan genérico, vai. É uma série B do Conan, mas uma série B boa. É melhor que a jornada do herói. Você tem. Dá pra questionar, mas é melhor do que o original, cara. Cara, pra mim é sensacional. Cru é sensacional. A gente vai botar o link aí. Porra, tem jornada do herói. É tosco, mas ao mesmo tempo é emocionante. Tem jogo do Atari dele, do Cru. Tem jogo do Atari? Tem jogo do Atari do Cru. Falta ter o Atari. Mas não precisa ter o Atari, cara. Emulador. Existe um emulador chamado. Como é que é o nome? Bom, tem emulador e você consegue ter todos os jogos do Atari, cara. Jogar numa boa. Tem joguinho do Atari do Cru, cara. É sensacional. Eu lembro, André, agora uma coisa pessoal. Eu lembro eu indo numa locadora que eu ia sempre, eu acho que era na 113 Sul, uma coisa assim. Que a gente alugava, era moleque, sacou? Eu ia lá alugar filme com minha mãe. E eu lembro do cara da locadora que já sacou que eu curtia essas coisas de, sabe, mais de nerdzão. E o cara falou: mano, tu já assistiu Cru? Eu falei: não, meu molequinho, né? Não conheço. Você vai gostar pra caralho. Toma, leva. E eu assisti, e é do caralho. E Cru é pica. 83. É datado, é tudo, cara. Foda-se. Tá no YouTube, gratuito, dublado. Dublado é a melhor coisa, velho.
É o vídeo legendado. Então essa é a minha recomendação, é o Cru. E um agradecimento. Quero agradecer ao Júlio Cochide, que também apoiou esses 2 últimos anos aí o Kina lá no Apoia-se. Sempre dá uns feedbacks pra gente. E foi a única pessoa que teve a decência de me explicar o que era MILF. Porque os senhores, seus filhos de uma puta, pra quem não assistiu o episódio de Natal, vocês falam de MILF, não me explicaram o que era MILF. E eu tava de férias, o cara me mandou uma mensagem e falou, cara, você parar um caralho do episódio de Natal. E MILF é isso. Então, como vocês não disseram, eu não vou dizer, mas eu agora entendi, caralho. E grande, e também, claro, pô, o Júlio apoia a gente aí pra caralho, mas não é o único não, tá? A gente tem aqui o nosso grande colega, que é o Emerson Yuso, que também apoia a gente, eu não sei porquê. É que na verdade... Emerson Yuso, brigadão. É que eu tô montando uma banda com ele, sacou? Então ele... Acho que quis fazer uma prosa aí. Então ele tá 2 anos aí tentando comprar o lugar dele na banda. Espero que ele toque melhor que o Harry. E obrigado, Emerson, valeu. Julião, é nóis. E é isso que eu tenho pra hoje, senhores. Paulão, você, cara. Bom, a primeira recomendação é ler o livro, né, cara? Acho que ninguém falou. Não, mas, olha, desculpa te interromper, Paulo, mas esse livro é um dos poucos livros que eu reli várias vezes, né? Se eu não me engano, eu reli esse livro umas 5 vezes. E cada releitura você nota nuances novos na literatura. Então isso é sinal de ser um bom livro. Exatamente, sacou? Então, a ficção científica, ela tem esse tabu de ser literatura baixa, sabe? Literatura barata. Cara, isso aqui, como diriam os críticos, isso é high art, né? High culture. O Duna é uma obra-prima da literatura do século XX. Então é um livro que, se você tiver a oportunidade, leia. E as traduções são boas, inclusive, em português. Pode ler em português, tem inglês, em espanhol, é fácil de conseguir. É um livro que vale a pena ler. Ele é longo? Sabe, são 700, 800 páginas de amor. Mas vale a pena. Então, além do livro, né, lógico, certo? Porra, assista o filme do David Lynch, que ele é muito odiado, mas hoje, na época, eu vou falar pra vocês, esqueçam a questão de efeitos especiais, porque, puta, é terrível, tá? Mas o livro, o filme é melhor do que eu imaginava, melhor do que os efeitos especiais, sabe? É isso que eu quero dizer. Eu vou recomendar, pra mim, que é um dos filmes que eu mais gosto, um dos meus filmes favoritos, que é Lawrence da Arábia, né? A gente não pode falar do Duna sem falar de árabe, esse tipo de coisa. Filmaço. E claramente o Lawrence da Arábia é uma influência no livro e nos filmes, tá? E se você quer saber um pouquinho mais, aí tá em inglês o livro. Eu não consegui achar nenhuma tradução do livro, né? É um livro antigo, certo? Que é um autor que é libanês-americano, né? É o Philip Hitti, Hitti, tá em inglês, infelizmente eu não consegui achar nada em português, isso aí não tem nada disso, né? Que é a história dos árabes. O livro foi originalmente escrito em 37 e ele conta a história dos árabes no primeiro período, ou seja, então vai, sei lá, de Maomé até, sei lá, 1400 ou 1500, ele não tem parte do otomano, não vem até hoje, mas é um livro espetacular, tá? E se você quiser conhecer um pouquinho melhor dos árabes aí no começo, acho que não tem livro melhor para conhecer isso. Alguém tem mais alguma coisa? Cara, lembrei de uma coisa agora, que tem uma série da Amazon, que é o Wheel of Time, que é baseada nas obras do Robert Jordan, que é muito boa essa série. Escritor, é um puta escritor. E o Robert Jordan é um cara que, novamente, abertamente bebeu do Duna. Por exemplo, ele tem a Irmandade das Mulheres lá, que é a Aes Sedai, que ele fala, não, as Aes Sedai são as Bene Gesserit no meu universo, né? Então eu chupinhei do... Faz todo sentido. Milfs? Não. Pode ser. Mas é ortogonal. Ortogonal. E, novamente, o que você falou assim, e a série, eu acho que ela tem ela é muito boa, né? A primeira temporada eu achei excelente, só que os primeiros episódios são meio duros de assistir. Novamente, por quê? Efeito especial tosco.
efeito especial da série é meio Power Rangers, sacou? Um negócio meio escroto. Diferentemente, por exemplo, do Fundação, que os efeitos especiais são lindíssimos, né? O do Wheel of Time são bizarramente toscos. Mas se você conseguir empurrar isso, a série vale a pena, é boa, né? Tem um monte de liberdade criativa em relação aos livros, mas é massa de assistir, eu recomendo. Tá, você acabou de me lembrar de uma outra série aí, que eu acho que é de Idade Média, que é uma série espanhola, tá no Amazon Prime, que é o El Cid, certo? É boa, é muito interessante, mas o que é mais irrelevante, né, é que, porra, teve 2 temporadas já, né, pelo que eu vi em termos de televisão, foi a coisa mais cara que já foi feita na Espanha. E El Cid é o herói formador da Espanha, né, é o herói da Espanha moderna, assim, que criou... É o reconquistador de Valência. Exatamente. Onde eu morei. Mas o interessante do negócio é que dá uma perspectiva mais ou menos realista de Idade Média, né? Ou seja, não tem bonzinho, não tem malvado, todo mundo é filho da puta e todo mundo só tá querendo, ou seja, é o universo ANCAP. Né? É o paraíso ANCAP. Paraíso ANCAP. Então, quando o pessoal fala de ANCAP, não sei o quê, então, se você quer visualizar o que é um ANCAP, o que é uma sociedade ANCAP, visualize a Idade Média. Né? Eu acho que. E por que eu tô falando? Porque, porra, se você para pra ver, é exatamente o universo do Duna, né? Sim. Dessas casas e não sei o que, e é isso. Só que não é capitalista, né? Cara, o que é capitalista, hein? Aí é uma pergunta interessante. Tá aí, episódio Capitalismo. Bom, senhores, como sempre, foi um prazerzaço estar com vocês. Agradeço a paciência da audiência, como sempre, né? Puta, lembrei de outra coisa, né? Não é 2022, é 12.022, que é o calendário do Antropoceno. Só bota 10 mil anos na frente e depois eu explico. A gente pode fazer um episódio sobre isso. Não, mas é um calendário que faz sentido, né, cara? Então, 12.022, feliz 12.022 pra vocês. Espero que... E dá pra usar como calendário do Fundação. Pô, tô velhão, hein? Nesse teu ano aí eu tô velhão, hein? Velho, não, pode mudar o calendário se você ficar velho igual, cara. Não tem o que fazer. Mas, e galerinha, já vai ter produtinho massa, camiseta. Já tem a lojinha da Quina, vai ter uns produtinhos massa lá, vocês vão gostar. Camiseta, vibrador, boneca inflável com o formato do Paulo. Então, galera... Vai ser massa. Não, peraí. Formato do Paulo, não formato do Paulo, por favor. Porque eu também entendi Paulo. Vamos diferenciar isso aí, cara. Vamos diferenciar isso. Aliás, novamente, né, vocês podem pagar pra gente não fazer isso. Então, na verdade, eu acho que o assunto é esse. Daqui pra frente, 2022, é ameaça. Ou paga. Vocês vão querer. Vocês vão querer uma boneca inflável parecida com a gente? Melhor não, né? Melhor não. Só tem uma maneira de fazer isso, contribuindo. Acho que 2022 a gente tá fazendo nossos 12 ouvintes de reféns, né? Acabamos de perder Paulo. Acabamos de perder nossos patronos aqui. Tchau, Emerson. Obrigado, Julião. Não, cara, perdemos. Foi bom. Eu acho que a gente deveria pagar pros caras algo de sei lá, cara, alguma indenização. Porra, precisa. Então, vamos fazer o seguinte: cada pessoa que declaradamente disser que eu vi um Quina do Mundo ganha um Pix. Seu, não meu. Porque não tem dinheiro. Não, meu. É de 1 centavo. Eu retiro o que eu disse. Galera, 1 centavo. Valeu aí. Obrigado. Cada 1 centavo. Até mais. Valeu, galera. Pessoal. 22, hein? Fudeu. Mas é nóis. O fim do mundo tá todo vapor. Tá na Vocês começaram há 2 anos com Quina, vão terminar com o fim do mundo. Do mundo.